mas já fica aberto. Boa noite a todos. Vamos nessa que é a nossa primeira aula, gente, para nossa segunda fase do AB de trabalho, tá? Essa primeira aula, hoje é quarta-feira. Excepcionalmente, nós estamos começando errado, né? O horário. O horário vai ter uma variação. Eu vou explicar para vocês agora no calendáriozinho. Também hoje, de qualquer jeito, nós íamos começar às 7h30, mas aí a maioria dos alunos entrou às 10 para as 8. Na verdade, praticamente todos, né? Só a Sandra que tinha entrado às 7h30. E, bom, enfim. E de qualquer forma, a gente vai é, revezar os horários, tá, pessoal? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas é facinho aprender o calendário. A gente vai junto. E, na verdade, continuando aqui, né? Parabéns, né, gente, pela aprovação de vocês. Eu sei que tem um aluno aqui que está esperando ainda uma virada de uma anulação. Uma anulação acho que é viável, né? Dá para ter esperanças maiores, né? Três, pessoal, duas já é mais difícil, porque tem que ser exatamente aquela que você precisa. É muito raro mesmo. Já aconteceu de anular cinco questões e o aluno precisar de duas anulações e não dá certo. Então é complicado esperar pelas anulações. O que você pode fazer eventualmente, se eventualmente você. Aqui acho que não tem o caso de ninguém, mas se eventualmente for o seu caso, o ideal é estudar, gente. Estudar bastante para que não volte a se repetir esse problema lá na frente. E outra coisa que eu costumo dizer também, é, às vezes a gente tem que também saber das coisas que nos machucam, que é uma realidade no estudo. Essa prova foi mais fácil do que a anterior, né? Eu falei para vocês que ia ser mais fácil. Eu não sei se vocês lembram, conversei com vocês. Gente, essa prova vai ser mais fácil. Vamos pegar firme nesses últimos dias, vamos pegar firme no meio. Eu sempre falei que a prova ia ser mais fácil, que a prova ia ser mais fácil. E ela realmente foi mais fácil, tá? Eu vejo pelos acertos dos alunos, pelo natural que acontece no dia a dia. Tá? Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a próxima prova, eles têm essa variação, né? Não necessariamente a próxima prova vai ser mais difícil, mas tem chance de ser, né? Assim como essa segunda fase tem muita chance de ser mais fácil, gente. Por quê? Porque teve muito problema nessa primeira fase agora. E a FGV, se ela faz uma coisa muito errada, ela acaba dando um jeitinho de dar uma compensada na segunda fase. Então, assim, esse jogo de fácil e certo e errado, isso acontece mesmo nas provas da OAB. Isso acontece. E também são muitos anos que eles estão trabalhando e às vezes eles erram mesmo, não tem o que fazer. Às vezes a pessoa tem lá 80 questões novas para fazer, troca um tipo de examinador, ele cria uma forma nova e acaba errando, tá? Acontece os erros. Mas eu digo e reitero, essa prova da primeira fase da B foi mais fácil, tá? A próxima prova não vai ser tão fácil assim, acredito eu, a primeira fase. Assim como eu acho que essa prova da segunda fase agora vai ser mais fácil, tá? Não significa que vai ser mamão com açúcar. Eu tô acreditando assim, que vai ser mais fácil. Por quê? Eu acho que a segunda fase passada foi difícil, tá? Como eu disse, reitero, não é sempre assim. Não é uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não é sempre assim. Mas por coincidência, a segunda fase passada foi difícil mesmo, né? E a primeira fase agora foi fácil, sabe? Então eu acho que sim que vem uma prova de segunda fase mais fácil, tá? É uma coisa que eu acredito, tá bom? Coisa que eu penso. Tá? E nesse jogo todo, nós temos que ralar aqui, né? E ver para onde que a gente vai, que é buscar a aprovaçãozinha. A aprovaçãozinha. Gente, vamos lá então. Ó, no cursinho, a primeira coisa que vocês têm que saber, né? Primeiramente, de novo, reiterando, parabéns pela sua aprovação. É gostoso, conseguimos a nossa aprovaçãozinha, mas agora já passou a felicidade, agora já começa a outra etapa. E a outra etapa agora é o estudo. Primeira coisa, você tem que comprar o Vadimeco, né, gente? O Vadimeco é uma coisa que você vai andar com ele, por incrível que pareça, Vadimeco significa isso mesmo, né? Ande comigo. Você vai precisar realmente do Vadimeco para caminhar com ele ao longo da sua jornada, tá? Não tem o que fazer. Isso aqui é extremamente essencial que você faça, tá? O Vadimeco, você tem que ter o Vadimeco. Eu recomendo que você compre o Vadimeco da Ariana Linhares, né? Eu não sei como escreve aqui, sempre erro, né? Ariane ou Ariana Linhares. Também não sei se é Ariana Linhares ou se é Ariana Manfredini, tá? Mas, porque ela tinha esse nome, depois ela saiu do SERS, foi pro GRAM, ela casou, separou, enfim, a família e não sei o quê, não sei o quê. Então, mas é o Vademecum dela. Eu acho que é o melhor índice emissivo que tem hoje na atualidade. O Vademecum do CEISC, pessoal, não é bom, tá? Não é bom o Vademecum do CEISC. Ele não é bom. De trabalhista, ele não é bom mesmo. Ele é ridículo, tá? E, infelizmente, é uma verdade. Assim como também, por coincidência, o Vademecum de penal do GRAM, ele é ridículo, não presta. E o do CEISC é muito bom. Isso acontece sim, e eu, experiência própria aqui já, eu dou aula às vezes particular para alguém, a pessoa vem até mim com vademecum, enfim, do GRAM, experiência que eu tive,
O vadimeco do grande penal, você olha aquilo, não tem índice emissivo. O índice emissivo dele é ridículo. Ele é mais fraco do que se você comprar aqueles vadimeco de aqueles verdinhos pequenininho que tinha antigamente da LTR, não sei se você sabe. Aquele vadimeco pequenininho da LTR, ele tem um vadimeco melhor, ele tem um índice emissivo melhor do que o índice emissivo do Gran Cursos de Penal. Aí a mesma coisa, né, acontece com o contrário no CEISC, tá? O trabalhista é uma merda, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado de verdade, porque esses erros não podem nos matar, tá? O índice emissivo, pessoal, é aquele negocinho que fica no canto no final do livro do Vadimeco, né? E ele tem as palavras escritas lá, você vai pesquisar. Tem a letra A, por exemplo. Letra A, aí você tem várias coisas aqui. Você tem adicional noturno, adicional noturno. Aí tem lá abono pecuniário, que é a venda das férias, né? Então, com a letra A tem um monte de coisa. Aí com a letra B tem mais um monte de coisa, base de cálculo, né? Base de cálculo, vai ter, sei lá, outras coisas aqui que eu não sei de cabeça agora, mas um monte de coisa. Letra C, então vai ser um índice emissivo, realmente, o índice emissivo da Ariane Linhares é muito bom, tá? Muito bom mesmo, ele é bem legal. E a gente vai fazendo o cursinho, e conforme o caminhar do curso, nós também acrescentaremos súmulas nesse contexto aqui, né, das remissões. A gente acrescenta súmula, a gente acrescenta marcação. Uma coisa importante, gente, nós temos que definir uma forma de não faltar no curso. Por quê? O que acontece? Hoje, você olhar assim para o teu futuro, você fala assim, nossa, essa prova da B dia 16 de fevereiro está muito longe, né? E não está longe, gente, tá? A prova de 16 de fevereiro ela não está longe, por quê? Porque nós vamos estudar aqui agora, né? Mais uns 15 dias só. Só 15 dias. E aí a gente vai ter que parar do dia ali 21 até o dia 2 de janeiro. Por que tem que parar? Porque a galera falta muito no meio desses dias, mas ao mesmo tempo a própria FGV já joga o calendário diferente para poder sobrar mesmo os 50 dias para a gente estudar, 60 dias. Então a gente para ali. Não sei exatamente que dia que nós vamos parar, eu vou olhar aqui no calendário, mas sei lá, vamos parar, por exemplo, dia 20 mesmo. Dia 20 é realmente dia 20. Dia 20, né? Porque aí já entra na semana do Natal. Aí vai do 21, a gente para do dia 21 até o dia 2, né? Lá de de dezembro, tá? De qualquer assim, nós paramos com as aulas ao vivo, mas você continua tendo exercício para você fazer, se você quiser fazer. Se quiser continuar conversando comigo, pode continuar mandando mensagem, né? E conversando, mas a gente para. E eu digo isso por quê? Porque isso também é uma coisa que se repete aqui. E assim como eu falei na primeira fase, que aconteceria, acontece com muita gente, também acontece com a mesma coisa na segunda fase. O que acontece na segunda fase? Todo mundo acha que tem muito tempo. Só que daqui a pouquinho tá faltando um mês e meio. Entende? É muito rápido para estar faltando um mês e meio. Dia 5, né, de janeiro, já está faltando um mês e 10 dias para a prova. Ah, é muito tempo ainda. Gente, não é muito tempo na segunda fase. Por quê? Você tem que pegar o jeito de escrever, e depois que você pega o jeito de escrever, você tem que coordenar o tempo. O erro também fatal é a galera não fazer simulado. As pessoas não fazem simulado. Eu passo o simulado aqui, o aluno não faz o simulado. Ele faz a peça, fala, Rafa, amanhã eu te mando as questões, tá bom? Já tá tudo errado, já fez merda. É para fazer de uma vez, porque se você não aprender a controlar o seu tempo, você vai rodar. As pessoas pensam que a segunda fase é igual à primeira, que é você só ter o conhecimento. Não é. É uma briga mesmo a segunda fase. Você tem que saber fazer a peça, tem que saber fazer as questões. Tem gente que fala, nossa, Rafa, foi o tempo que me prejudicou. Nossa, a pessoa ela não consegue entender que eu falei o curso inteirinho pro desgraçado fazer a porra do simulado, né? Com a merda da peça e as questões. Não coloque isso na cabeça, não coloca. Ele manda, nossa, Rafa, hoje não deu tempo. Posso te encaminhar amanhã? Posso te encaminhar amanhã? Como assim posso te encaminhar amanhã? Como assim? Não entendi. É, posso te encaminhar amanhã? Tipo, é o simulado, é agora, né? O simulado é agora. Então, não tem para onde a gente correr, pessoal. Tem que fazer os simulados, tem que respeitar isso nos simulados, tá? Pera aí, gente, deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci. Pera aí.
Tá todo mundo sem áudio. É que eu falei que eu tinha que resolver um negócio, é que eu acabei não colocando um aluno no grupo. E aí eu tava justificando aqui. Ele perguntou, ah, Rafa, não vai começar, tal. E eu tava só justificando pra ele, tá? Gente, ó, o Vadimeco, ele pode ter uns marcadores, sim, mas tem que ser aqueles marcadores comprados mesmo, tá? Tem que ser aquelas coisas compradas, que tem os números das leis do lado, né? Não pode você fazer com post-it. Antigamente, na minha época, podia fazer com post-it, tá? Hoje em dia, não pode mais fazer com post-it. Não pode mais fazer com post-it, infelizmente. Ah, infelizmente não, né? Na verdade, não precisa. Os Vadimecos são muito grandes. O Vadimeco da Ariana, ele é gigantesco. Eu não tenho mais. Eu emprestei para um aluno da noite para fazer a prova. E aí ele fez, ele me devolveu, só que a hora que ele me devolveu o Vadimeco, uma semana depois, eu tava lá na faculdade e eu deixei debaixo da mesa. E a hora que eu fui embora, eu não peguei, porque eu simplesmente esqueci e ficou, alguém pegou. Né? O Vadimeco não tinha nome, ficou, então eu não tenho mais. Eu usava o Vadimeco para poder olhar o índice emissivo com vocês. Mas assim, é para forçar. Eu procurava fazer você forçar a ler. Mas é a mesma coisa aqui, eu posso forçar você a ler. Eu posso olhar o meu índice emissivo de outro curso aqui. Eu tenho um monte de vadimeco aqui, né? É que o melhor índice emissivo é o da Ariana. Aí, se eu encontrar no índice emissivo ruim aqui, você tem que encontrar no bom. Né? O índice emissivo enfim, aquele dicionário, né, que a gente tem no final do vadimeco, tá? No final do vadimeco nós temos um dicionáriozinho, né? E é onde a gente procura as respostas. Tá, eu só comentei até agora, então a única coisa que eu falei, gente, pra você comprar o Vadmec, comprar o da Ariana Linhares, eu acredito que sim, seja o melhor, né, que é o do Gran Cursos, não é o do CEISC, tá? Você compra isso aqui. Se você tiver algum amigo que já fez o cursinho, pessoal, pode pegar o emprestado, não precisa comprar, tá? Ah, foi se cair a última coisinha, que foi a última atualização específica, não vai cair isso aí. Tá, a própria FGV ela procura demorar pelo menos uns 8 meses para cobrar uma coisa nova, por conta de que ela sabe que a galera precisa de dinheiro, que é caro fazer a prova do AB, é caro você pagar a cursinha, é caro você para comprar outro Vadmec, e outro Vadmec, e outro Vadmec, outro Vadmec, é caro. Então a galera, eles respeitam essa lógica, dificilmente eles cobram uma coisa que acabou de mudar, eles vão lá e cobram. Então se você tiver um amigo que fez segunda fase, tem o Vadmec da Ariana, usa. Agora, juro por Deus, se você tem um amigo que fez o Vadmec da segunda fase e passou e tem o Vadmec do CISC de trabalho, compra do Grande Ariana, porque não presta. Se teu amigo passou com o Vadimeco do CISC de trabalho, teu amigo é um monstro, gênio, incrível de trabalhista, porque não presta aquele Vadimeco lá. É muito ruim, tá? Então compensa comprar. Só que você tem um amigo, uma amiga que tem o Vadimeco do Gran, que é o da Ariana, aí você pode ficar com ele, não tem problema nenhum. E a gente, tô lembrando para falar isso, aqui, acho que todos me conhecem mesmo, conhecem a minha didática, sabe que eu não enrolo, na primeira fase a gente fala coisa pra cacete, mas na segunda fase, eu preciso falar algumas coisas importantes. E a mais importante que eu falei até agora foi sobre o Satanás do simulado. É a coisa mais importante, que é aquilo que vocês não respeitam, mas não respeitam mesmo. Isso é unânime. Eu não sei por que acontece isso. O aluno não ouve. Porque, na verdade, é típico, cara, é típico. Por quê? Porque trabalhista, vocês vão ver o que você aprender mexendo no intensivo. Você acha a resposta muito rápido, cara. Você acha muito rápido. E aí você fala assim: eu vou ter que ficar escrevendo isso aqui 5 horas, mas não vou nem a pau. Por quê? Porque você já encontrou, você tem lá 15 teses, você encontrou 12. Você encontrou as teses das questões. Você não vai, tipo assim, eu passo simulado 7 horas da noite. Você não vai ficar até 11 horas fazendo. Você fica com preguiça, fala assim: já encontrei, Rafa, ó, a pessoa me manda a foto, ó, Rafa, já encontrei todas as teses, eu vou descansar, porque amanhã eu tenho que tirar um raio-x, né, da pata do meu galizé que eu tenho lá no sítio do caso da minha bisavó. Ele tem uma desculpa sempre para não fazer. Eu sei que às vezes é cansativo, mas se eu passar assim, 8 simulados no cursinho, gente, faz pelo menos 6, né? Sabe? Seis, sabe? Então, se você pretende não fazer, na verdade você não pretende. Hoje você está com toda a vontade do mundo, toda a motivação do mundo, você entrou pensando que vai fazer o seu melhor e isso acontece. Mas a hora do vamos ver, pessoal, a gente acaba fazendo errado, tá? E é um saco mesmo você escrever. Porque eu explico aqui escrever igual um robozinho. É um saco você escrever, é chato pra caramba escrever. É muito chato. E encontrar as teses você encontra muito rápido.
Então você fica entediado com isso, com o negócio de escrever, mas tem que escrever. Né? Se alguém, eventualmente, que reprovou na prova passada, quiser falar, falar, Rafa, realmente eu reprovei por causa do tempo. Mas se quiser, não precisa falar também. Não precisa falar. Tenho aqui um aluno aqui que reprovou na prova passada, e por causa do tempo mesmo, né? É difícil. E isso acontece, cara, acontece, não tem como, mas é uma coisa natural. E é um aluno bom que estuda, que é inteligente. Então, assim, eu vejo, e você também tem que ver, que o problema é o tempo, cara. É o tempo. É o tempo. Não tem pra onde a gente correr. O tempo é o que define tudo, tá? Inclusive para fins de vida, né? Ah, para você superar o relacionamento, para você superar muitas coisas, né? O tempo, que é o que ajuda aí na vida, né? Enfim, algumas dores não tem o tempo que segura, não. São 5 horas de segunda fase para fazer assim a prova, gente, tá? Começa às 13 horas, vai até às 18 horas, tá? A prova também da segunda fase do AB é das 13 às 18, certo? E uma outra coisa muito importante também, que tem que ter aqui, então assim, né? Das 13 às 18, o horário, né? Das 13 às 18. Mas uma coisa extremamente importante que vocês têm que ter é que fora isso aqui, tá? Deixa eu fazer outro negócio aqui, porque abrir esse negocinho aqui, volto para cá, aqui. Você tem também a peça, né? Como é que é a peça? Você tem lá a peça são 5 folhas, né? Tem 5 folhas para fazer a peça. Uma, duas, três, quatro, né? 5 folhas para fazer sua peça. Então, por isso que quando você for fazer o cursinho, for fazer aqui as peças ao longo do curso, você não pode me entregar em 7 folhas, tem que ser 5 folhas. Uma, duas, três, quatro, 5 folhas, tá? E depois tem as questões. Essa aqui é a peça, né? Essa é a peça. E tem as questões. As questões você tem lá. A questão um, por exemplo. É a questão um. Essa aqui é a questão 1. Ó. Tem a questão um. Aí você tem a questão 2. Você tem a questão 2. Questão 2, né? Tem a questão 3, questão 4. Questão 2, questão 3, questão 3 e questão 4. Só que estou fazendo isso aqui para você ver que é diferente, tá? Tem que separar as coisinhas mesmo na hora da prova. E uma coisa importante, aqui dentro das questões, você tem que colocar letra A, letra B. Você tem que colocar letra A, letra B e escrever, tá? Você tem que escrever mesmo, letra A, letra B. Se você não faz isso, pessoal, você zera. Letra A, letra B, tá? Tem que fazer. Letra A, letra B. Se você não faz isso aqui, você vai zerar. Tá? Isso aqui é muito importante colocar essas letras aí. Rafa, puxa a janela dos alunos para cima. Não dá para ver os desenhos certinho. É... mas tá aparecendo a tela dos alunos aí? Para vocês? Tá aparecendo? Porque eu tirei, ó, assim tá aparecendo. Aqui para mim, mas assim não tá aparecendo. Ó, na gravação, por exemplo, não vai aparecer. Ó, na gravação, eu aprendi isso na primeira fase, que eu usava muito. Que estranho que tá aparecendo. Porque para mim não tá aparecendo, porque para mim só tá aparecendo a minha própria câmera aqui quando eu tô fazendo isso. Deve ser alguma coisa aí, gente. Tem um cantinho aqui em cima, ó, que você tem lá a expressãozinha visualizar. Aí tem como você mexer ali em cima. Você troca como que você troca como que você consegue ver, tá? Porque na primeira fase, depois de várias aulas gravadas, um aluno pela primeira vez em 4 anos de curso online, um aluno me falou que a telinha dos alunos ficava em cima dos desenhos. Eu não tinha visto, nunca tinha visto. Às vezes eu reparava a minha aula, tal, mas eu nunca tinha visto que ficava. Por exemplo, aqui assim, ó, agora, quem estiver vendo gravado, por exemplo, vai ver que está atrapalhando agora os alunos. Agora não está mais, ó. Agora não está mais atrapalhando os alunos, tá? Então, isso aqui realmente acontece, tá? Aí vocês vão falando que a gente vai aprendendo a mexer. Questão da tela dos alunos é a configuração de visualização. Cada um tem que arrumar a configuração que aí que dá para mudar realmente. O aluno consegue ver. O aluno consegue ver mudar a configuração mesmo. O gravado, que sim, que se eu deixar aqui no meu errado, fica errado para quem estiver assistindo gravado. Aí a pessoa no gravado ela não consegue mexer nisso, tá? Agora, no ao vivo, que a pessoa consegue mexer, ela consegue fuçar à vontade aí, tá bom?
Minimiza a tela da imagem dos alunos, aí fica a imagem só do Rafa e você arrasta para onde quiser. Eu não sei como que é estar sendo aluno, gente, aqui. Quando a Lívia dava aula, eu fuçava um pouquinho, eu via, né, que tem várias coisas que você pode fazer. Você pode puxar para o lado, para o outro, tá? Mas aqui, para mim, eu aprendi na primeira fase desse exame passado, que atrapalhava, tá? Aí eu troquei aqui. Bom, enfim, gente, todas as informações, olha só que coisa interessante, né? Três informações passei aqui. Comprava de Mac da Ariana, é a primeira informação. Segunda informação, eu comentei sobre o horário, nós começamos sobre o horário, né? Aqui, na verdade, melhor dizendo, né? Comentei sobre a importância do simulado, levar a sério o simulado, que está dentro do horário. E a terceira informação foi sobre a peça, né? Você tem 5 folhas, e você tem, além das 5 folhas, você tem aqui as 4 questões, e cada questão você tem que colocar letra A, letra B, letra A, letra B. Se você não colocar letra A, letra B, se você não escrever letra A, letra B, letra A, letra B, se você não escrever, é, se você não escrever essas letrinhas aí, você zera a questão, tá, pessoal? Tem que colocar as letras. Não tem como, tá bom? Tem que colocar as letras. Beleza? Ai, ai. Vamos que vamos. Bom, então vamos lá. Gente, também, como eu disse, reitero, é legal falar antes da pessoa começar mesmo. Geralmente, quem encontrar as respostas rápidas com o Vademecum é aquela pessoa que costuma ser que não vai fazer o simulado, tá? Costuma ser, por quê? Porque você fala assim, não, não é possível que eu vou ter que gastar um tempão para escrever isso aqui. Tá? E demora mesmo, gente, porque você tem que conseguir escrever. Você tem que escrever a peça e escrever as questões. É difícil, cara. Não é fácil. Tá? E aqui, nos simulados, eu passo para você fazer numa quantidade de horas. Então, o ideal é que você consiga fazer mesmo naquela quantidade de horas. Mesmo que é mais apertado que no dia da prova. Porque no dia da prova está valendo mesmo, né? Hoje não está valendo, né? Hoje é só um treinamento. Tá bom? Bom, bom. Então, mais uma coisinha, né? Então, vamos começar a falar outra coisa aqui, que é a respeito também do nosso curso, né? O que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos ter que fazer, obviamente, as peças, tá? Nós vamos fazer umas peças. Teve aluno que falou que já baixou as últimas provas e tal. É isso aí, gente. Vai fuçando o que você quiser e eu vou tentando passar aqui também o meu melhor aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer as nossas peças aqui e eu também uso aquele, sabe aquele Word, aquele Wordzinho? Eu queria que nós acabássemos ele o mais rápido possível, porque na primeira fase da B nós conseguimos ler tudo. Na segunda fase da B, você já pode pensar que é só você decorar aquilo lá também? Só que você tem que encontrar, né, as respostas. Então é a mesma coisa, não vai mudar nada. Só que você tem que agora encontrar as respostas. Onde é que está escrito aquilo no Vadimeco? Você tem que conseguir ler a súmula e entender que está escrito aquilo na súmula. Por exemplo, a súmula 74 do TST. A confissão ficta será confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Você tem que conseguir ler isso aí. Tem que conseguir ler isso. Tem que conseguir ler, tem que conseguir lembrar que isso é aquele desenho da audiência, que separa a audiência inaugural, a audiência de instrução. Tem que conseguir ver isso daí. Tá? Isso dá trabalho, isso tem que ser lendo mesmo. O ideal é que sempre vocês me perguntem o que significa tal súmula, o que significa tal artigo. Isso é importante que aconteça ao longo do curso, tá, gente? Enfim, as peças nós temos que fazer. O Wordzinho, eu vou passar um livro para vocês, só tem um livro aqui, um livro de teoria e prática, né? De teoria e prática. Eu vou mandar no grupo o PDF. Vocês podem usar também. E eu vou mandando os materiais aqui também. Então, olha, esse que eu vou mandar aqui já é de imediato, né? Esse aqui eu mando de imediato. Esse eu mando de imediato. Esse aqui eu mando também para vocês. Esse aqui vocês fuçam. E eu vou mandar também um outro livrinho também que tem de peças. As peças, eu vou fazer as peças com vocês aqui. Mas sempre que eu faço a peça, eu também peço para que você leia a mesma peça em outros livros. Para você ver que a forma de escrever, ela varia, mas é tudo a mesma coisa. Tá? Então, assim, eu explico como é que faz a peça aqui, aí acabei minha aula, você vai lá no livrinho verde e lê uma peça igual. Aí você vai ver que é a mesma coisa, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Às vezes é mais elaborado, a pessoa escreve de uma forma diferente. Se você colocar na internet, é a mesma coisa, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Só que você vai ver que a forma de escrever é mais elaborada aqui, menos ali. Um escreve um negócio maior aqui, o outro escreve menor ali. Então,
varia muito a forma de escrever. Mas algumas bases, pessoal, elas não podem ser perdidas. E é isso que eu trabalho também ao longo do curso todo. Eu sempre prego isso. Falo, gente, ó, tal coisa não pode faltar. Porque assim, petição, quantas peças que tem em trabalhista? Isso também é uma prática, né? O aluno ele sempre fica preocupado em quantas peças que tem. Eu costumo dizer, assim, que são duas estruturas, né? Petições e recursos. Duas estruturas. Petições e recursos. Tem a petição inicial, tem a contestação, tem o recurso, né? Mas são duas estruturas. Por exemplo, o que acontece? Em petições iniciais, tem muitas petições iniciais, vários tipos de petições iniciais. Você tem inquérito judicial de apuração de falta grave, por exemplo. É uma petição inicial. Mas você não sabe o que tem de especial nessa petição inicial. Então, você vai no índice emissível e você vai ler. Inquérito judicial de apuração de falta grave. Lá vai estar escrito que essa petição inicial tem que ser feita em 30 dias. Então, se cobrar na tua prova o inquérito judicial de apuração de falta grave para demitir um dirigente sindical, você pode ter certeza que na pontuação vai cobrar, vai valer um 0,6, o quê? O item que você menciona que a petição inicial do inquérito judicial tem que ser feita em 30 dias. Você vai colocar do prazo decadencial de 30 dias. Conforme estabelece o artigo tal da CLT, a petição inicial do inquérito tem que ser feita em tantos dias. Ora, em caso, fulano cometeu a falta em tal dia e foi suspenso em tal dia. Portanto, está sendo respeitado o prazo de 30 dias decadencial do inquérito judicial de apuração de falta grave. Com toda a certeza do mundo vai ter isso. Agora, Rafael, não entendi nada que você falou. Eu vou explicar de novo, olha só, vem para cá. Eu estou dizendo o seguinte, gente. Sempre tem as peças. E aí você tem a petição. A petição, por exemplo, a petição inicial. O que é uma petição inicial? É um pedido inicial que você faz. Então, aqui você vai pedir, por exemplo, você pode pedir, às vezes, para a pessoa ser reintegrada. A reintegração é a pessoa que está querendo voltar a trabalhar. Você pode pedir, às vezes, né, a demissão da pessoa, que é por meio do inquérito judicial de apuração de falta grave. Toda petição inicial, ela tem o quê? O básico, que é a notificação, a produção de provas e a procedência dos pedidos. Né? Sempre você tem isso aqui, notificação, produção de provas e a procedência dos pedidos. Isso aqui você sempre tem. E aí eu estava dizendo o seguinte, eu vou explicar para você hoje a reclamação trabalhista. E aí você vai ter outros livrinhos e você vai ler petições iniciais. Eu sempre digo, gente, hoje, vai lá. Acabei de explicar tal coisa, mas dá uma lidinha na petição inicial do inquérito judicial de apuração de falta grave. Aí você dá uma lidinha, né? Na prova passada, cobrou agravo de petição de novo? Foi isso? Ou não foi? O que foi a prova passada? Foi agravo de petição, né? Agravo de petição de novo. É um recurso. É um recurso. E aí ele tem um negócio específico. Todos os recursos são iguais. Só que o agravo de petição tem uma coisa diferente. Onde está escrito essa coisa? Você vai no índice emissível, agravo de petição. Aí vai ter lá delimitação da matéria, compatibilidade da matéria, o que foi conversado lá atrás pode ser conversado agora. E aí é uma coisa a mais. Porque os recursos são todos iguais, né? Mas cada um tem um negocinho diferente. Então, mesmo cada um tendo um negocinho diferente, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte: a base sempre é a mesma. As petições iniciais sempre vão ser assim. Se você for fazer, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento, né, uma ação de consignação em pagamento, também é a mesma coisa, gente. Vai ter notificação, produção de provas e processamento dos pedidos. Tá? Isso sempre vai acontecer. E isso a gente tem que trabalhar. Eu vou trazer o mais detalhes possível, dessa vez de novo, né? Cada vez mais eles cobram detalhes das peças, mas o aluno, né, o natural de nós pensarmos o seguinte, Rafael, eu estudo muito reclamação trabalhista, contestação e RO, porque é o que mais cai. É que eu digo para você, isso, pessoal, não tem dificuldade, essas três coisas são sempre iguais. O que é importante é todo dia você dar uma olhadinha numa coisa diferente. Por exemplo, o que tem de diferente na ação rescisória, que é uma petição inicial também? Rafael, não sei. Você vai até o índice emissivo lá, ação rescisória. Vai ter um requisito específico dessa petição inicial, qual que é? O depósito de 20% do valor da causa, né, que foi na época da fase de conhecimento. Rafael, não entendi o que você falou. Não tem problema, não estou explicando matéria nenhuma, só estou mostrando para você que cada petição, pessoal, tem uma coisa, só que todas elas têm a mesma coisa. E todas essas coisas iguais, elas pontuam igual. Tá? Então você tem também lá, você tem a ação rescisória. A ação rescisória, ela tem um detalhe dela também. Então esse detalhe onde que fica? Fica lá, né, no índice remissivo. Acontece. Por que é importante treinar, pessoal, para a prova da OAB? Por conta da correria. Na hora que você está fazendo a prova, no dia da prova,
se cai uma coisinha diferente, você não consegue ter paz para procurar essa coisa diferente. Uma que você já viu no cursinho, só que na hora da prova você fica meio realmente desestabilizado. Você assusta, então você não consegue. Você assusta, não é natural você assustar. Você esperava uma coisa e vem aquela loucura e você fica na correria. Tá? Para que isso não ocorra, o que que você faz? Treina muito, mas vai ocorrer? Do mesmo jeito, pessoal, isso não vai deixar de ocorrer. Né? A ansiedade faz parte da prova, mas a preparação do curso inteiro também faz parte da prova. Então, assim, você vai ter ansiedade para a prova? Vai. Vai assustar com a prova? Vai. Vai ter uma coisa diferente? Vai. Mas o que que você vai ter também? Você vai ter feito o curso inteiro também. Então, o curso inteiro também faz parte da prova. Não é só a ansiedade que faz parte da prova. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça também. Tem que ter pensamento positivo também com as coisas que a gente faz. A gente tem que se valorizar. Então, é, tocando de roda aqui, basicamente é isso, né? Petição inicial, notificação, produção de provas, né? Procedência dos pedidos, mas eu só estou comentando que nós vamos ter que fazer as nossas peças, o Wordzinho e ler os livrinhos de teoria, tá? Essa leitura vai ser muito complexa, fala, não, não é complexa, eu só quero que você vá lá ler o modelinho, aí às vezes você mesmo se interessa por uma coisa a mais, você lê uma outra coisinha a mais. Eu vou explicar tudo para você aqui, mas enquanto eu estou explicando, por exemplo, tem produção de provas. Aí você vai ter o tópico da produção de provas lá no livrinho. Aí se você quiser ler um pouquinho de ônus de prova, é legal porque o seu vocabulário muda, né? O seu vocabulário, mas não é que você precisa entender o ônus da prova, não, você não precisa entender o ônus da prova. Você vai ver, vai estar escrito na própria súmula que incumbe ao empregador comprovar, né, que o empregado não fez horas extras quando ele tem mais de 20 funcionários. Então, o ônus da prova incumbe o empregador nesse caso. Se tem menos de 20 funcionários, aí incumbe o empregado, tá? Comprovar aquilo que ele está alegando. Então, depende, né? Tá, vale transporte, vai estar escrito também na súmula que é o ônus da prova do empregador. FGTS, ônus da prova do empregador. Não é uma coisa que você tem que ter a teoria em mente igual na primeira fase. Na primeira fase você tinha que ter. Na segunda fase, não. Na segunda fase está escrito nas súmulas e nos artigos. Aí você tem que conseguir ler realmente aquilo e absorver o conteúdo, tá? Bom, gente, eu falei um monte de coisa aqui sem parar, né? Mas o que que você acha que foi importante que eu falei aqui hoje? Alguém digita alguma coisa, qualquer coisa. Diga, se te deixei faltar amor. Ó, sobre o Vadimeco também da Ariana, tem uns lugares baratos, hein, gente? Vocês ficam espertos aí. Fuça, vai na Amazon. Às vezes na Amazon tá barato pra caramba. Né? Você vai, ao invés de você ir no site do Gran, no site não sei o que, vai na Amazon. Às vezes tem lá, tem Vadimeco baratíssimo lá. Você pode comprar, às vezes da edição passada. Fala, tem que ser dessa edição. Não, é o ideal que seja dessa edição. Mas se às vezes você está com algum tipo de problema financeiro, se você quiser comprar, lá tem mais barato. Tem gente que coloca lá o anterior. Vadimeco é que assim, todo Vadimeco novo, ele tem o índice emissivo melhor ainda. Ele fica cada vez melhor. Mas se tem edição passada, pessoal, já está ótimo, não precisa de outro Vadimeco, tá? Eu falei sobre o simulado, isso mesmo, sobre o simulado, né, gente? Sobre ler as peças, enfim, atenção. Na Juspod está 239, ó, sem as marcações. Alguém me mandou aqui, né? A Lilian mandou aqui no WhatsApp, com as marcações está 279, né? 279 com as marcações. Comprar separado as marcações, eu não sei quanto que fica para comprar separado. Mas se vocês fuçarem, pessoal, na Amazon, tem valor barato. Tá no Mercado Livre também, tem esse vadimecum para vender. A galera vende essas coisas aí, tá? Então, assim, é uma ideia que eu dou para vocês também. Não vai comprar um muito velho também, tá? Muito velho, aí não dá também, né? Vou comprar um 2020, também não, aí também não. Mas, assim, comprou da primeira edição desse ano agora, não tem problema. Nós estamos com a 42ª. Você comprou o 39ª, se você quiser, você pode comprar. Tá? Se for muito diferente desse valor, tá, gente? Se for muito diferente, por exemplo, se for R$ 80, R$ 110, compensa comprar. Agora, se for, tá 239, você vai comprar um 210 mais barato, aí não compensa. Vou pagar 210 um antigo, 180 no antigo, não, não dá. Tá? Aí compensa você comprar um novo mesmo. Então, no final das contas, vai acabar com você compensando comprar um novo. Eu tô falando porque quando eu fui vender o meu Vadmec, eu tinha não, tem um Vadmec de penal, né? Mas ele parou não sei porque a editora fez isso, mas ela parou de reformular em 2021, né? Vendeu todos, mas ela parou, porque ela quis parar. E eu lembro que teve gente que encontrou o meu Vadmeco baratíssimo, cara. Mais barato que na editora, na Amazon, né? E a galera vendeu e comprou por lá mesmo, tá? Eu não sei como é que eles fazem isso, mas tem aí.
Usar de meco barato. Bom, caneta, pessoal, é legal também que você compre uma caneta, né? Duas, três canetas e compre um caderninho também. É gostoso você entrar numa nova fase. Eu lembro quando eu fui fazer a segunda fase do AB, eu ia fazer a segunda fase lá em Rio Preto, lá, no cursinho. E é gostoso você ter uma nova meta, uma coisa gostosa, assim, ah, pô, que legal, tô aqui, né, vou aprender uma coisa nova, vou me envolver com uma coisa nova. É legal você ser caprichoso, né, fazer o seu melhor agora. É escrever, nada de escrever com lápis, você tem que escrever com caneta, pelo amor de Deus, tá? Você tem que escrever com caneta, se você errar, você faz um risquinho em cima só. Vou explicando para vocês aqui. Inclusive, pessoal, quando acabar essa aula aqui também de hoje, eu vou mandar para vocês um videozinho, né, de como que eu faço as correções das peças também, tá? Quem quiser assistir, é um videozinho curtinho. Você vê que eu vou lendo as peças dos alunos e vou fazendo a correção ali, pontuando. É bem legal, vale a pena, tá? Você assistir. É, caneta CIS. O que é caneta CIS? Caneta CIS é uma caneta que nasce caneta e se identifica como caneta. Caneta das. O que é isso? Eu sou uma caneta e eu me identifico como uma caneta. Marca CIS. Ah, tá. Bis. É Bis, aquela marca é Bis? É Bic, não Bic, né? Tem uma caneta Bic. Eu me identifico como Bic, Rafael. Eu me identifico como Bic. Eu nasci Bic, mas eu me identifico como Montblanc. Eu me identifico como Montblanc. Gente, a caneta também para prova tem que ser uma caneta transparente, tá? Não pode ser uma caneta que seja fechada, igual essa daqui, por exemplo. Ó. Essa aqui é digital, né? Mas não pode ser caneta assim. Tem que ser caneta transparente, caneta Bic, tá? Essa marca Cis aí, não conhecia. Não lembro. Não sei. Eu tenho Bic, eu uso Bic ainda. Gosto de Bic. Prova tem que ser a famosa Bic. Hoje, por incrível que pareça, hoje eu vi quatro canetas lá, né? No mercado tava lá 6,49, quatro canetas Bic. É barato, se for ver, ainda é barato. Até hoje, né? É uma coisa que se manteve barato. A inflação não pegou a caneta Bic. Eu lembro que eu fui fazer a prova do AB de segunda fase, e na frente da prova do AB, tinha um cara vendendo, cara. Era R$ 2 cada caneta Bic. Isso em 2007, 2008. Era muito caro, vocês têm noção. Era muito caro, R$ 2 uma caneta. Você ficava assim, mas você comprava, né? Porque em cima da hora, se bem que eu levava a caneta, mas mesmo levando, você acaba comprando. Vai que é a tua falha, né? Bom, gente, conversei bastante aqui com vocês. É, espero que a gente consiga se acertar aqui o mais rápido possível. Nós temos aqui alguns dias do ano de 2024 para estudar, alguns dias do ano para estudar, tá? E se nós pudermos, né? Ah, tá, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Se nós pudermos fazer nesse ano aqui, né, algumas coisinhas, vai ajudar bastante, tá? Bom, a teoria, pessoal, ela é muito importante para a gente ler e entender o que está acontecendo de verdade e depois tocar o curso inteiro. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, né? Bem rapidinho, olha só, antes do nosso primeiro intervalinho. Olha só, né? É uma luta que existe constante no curso. Uma luta constante no curso. É isso aqui, ó. Essas palavrinhas aqui, né? Essas palavrinhas, ó. As petições iniciais são uma coisa, a contestação é outra coisa, né? E o recurso é outra coisa, tá? E aí a petição inicial, ela tem algumas palavras-chave, né? Isso aqui é importante, ó. Petição inicial, você vai ter que colocar sempre a notificação, vai ter que fazer pedido de produção de provas, tá? E vai ter a procedência dos pedidos. A palavra procedência, pessoal, é muito importante. Procedência é muito importante essa palavra. Na contestação, logicamente, né? Também você tem aqui, você vai ter a produção de provas, tá? E também vai ter aqui a improcedência dos pedidos. A produção de provas e a improcedência dos pedidos. Então, tem a notificação, produção de provas, procedência dos pedidos. Na concessão, produção de provas e improcedência dos pedidos, tá? No recurso, enfim, no recurso você vai ter algumas palavras também importantes aqui
Vou comentar com você que agora, para a sessão, você vai ter a separação, né? As folhas aqui separadas, e você vai ter na primeira folha, fica recebe, tá? Processa, tá? E encaminha. E na outra folha você vai ter conhece e dá provimento. Conhece e dá provimento. Dar provimento. Tá, aí eu vou marcar isso e vou começar de novo. Eu sei que talvez você já esteja anotando, tá? Mas não se preocupe. É, vou começar de novo. Ó. Você está vendo aqui, né? Então, petição inicial, você tem notificação, produção de provas, procedência dos pedidos. Contestação, produção de provas e improcedência dos pedidos. Recurso, recebe processo, encaminha, conhece, dá provimento com a consequente reforma. Tá? Vou começar de novo isso daqui. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Vamos lá, juntos. As palavras, pessoal, são muito importantes, tá? O que acontece? Quando você trabalha numa empresa, você trabalhou, fez horas extras e não respeitaram você. Aí você fez horas extras. Aí, fazendo essas horas extras aqui, quem que pagou essas horas extras? Alguém pagou essas horas extras? Ah, não pagou. Então você vai fazer o quê? Uma reclamação trabalhista pedindo isso aqui. Essa reclamação trabalhista que você faz baseada nas horas extras, com o eventual reflexo, isso que gera reflexo. Reflexo é aumentar, vai aumentar o valor do FGTS, tá? Vai aumentar o valor do aviso prévio, vai aumentar o valor do 13º que você recebeu, das férias que você já recebeu, tá? 13º, das férias, né? Então vai aumentar. Então, beleza, isso aqui você faz na reclamação. O que que você quer na reclamação? Você quer que isso seja procedente para você. A procedência, pessoal, às vezes ela não é uma palavra normal para você ainda, mas ela tem que se tornar normal, né? A procedência dos pedidos é o que você quer que aquilo seja dado para você. A outra parte, ela não quer que você ganhe isso. Então, o que a outra parte faz? A outra parte pede em procedência dos pedidos. A outra vai falar, eu não quero isso aqui, cara, você tá louco? Então, a outra parte, ela contesta dizendo que não quer que você vença. Beleza, então você tem a procedência, você tem a improcedência, e aí você tem, depois que o juiz dá a sentença, então o juiz foi lá e deu a sentença. Na sentença dele, se ela for contra você, você tem que conseguir ler isso, pessoal, tá? Você tem que conseguir ler. Se a sentença for de improcedência, improcedência, tá? Improcedência. Se a sentença for de improcedência, aí você vai fazer o recurso. E olha como é que é importante, né? O seu recurso tem as palavras. E aí, na palavra, no final da folha, vai estar escrito lá que você quer que o tribunal conheça. Aí eu queria que você lesse isso. O que é conhecer? Você quer que o tribunal conheça, você quer que ele leia aquilo que você está levando até ele. Então, o recurso, ele sai do juiz e ele vai lá para o TRT. E aí você quer que o TRT conheça. Essa palavra, ela tem que ser fácil para você. Você quer que o juiz conheça. Você quer que ele conheça o recurso. Depois que o TRT conhecer, se ele conhecer, aí você pede o quê? Você pede provimento no recurso. Então, primeiro entenda, não é que. Eu sei que você está anotando, mas eu queria que você, antes de anotar, tentasse entender isso aqui. Porque, assim, entenda como palavras da língua portuguesa, não entenda como um conteúdo jurídico. Esquece, isso aqui não é um conteúdo jurídico, isso aqui é uma palavra da língua portuguesa. Você quer que o TRT conheça o seu recurso. Essa primeira coisa é importante você entender. Eu fico muito nervoso porque eu vou lutar o curso inteirinho com vocês, lendo as questões, e vocês vão fazer o curso inteirinho errando coisas por causa dessa palavra, que é uma palavra, pessoal, que significa uma coisa da língua portuguesa, conhecer. É isso, é só conhecer. Assim, se eu te entrego um livro e você empurra o livro, você se afasta do livro, você conheceu o livro? Me fala, gente. Se eu entrego, não, você não conheceu o livro. Responde o que eu tô perguntando, filha da puta. Eu te entreguei o livro, você empurrou o livro para trás. Você conheceu o livro? Não, não conheceu. Tem como você falar para mim se o livro é bom ou ruim, tendo feito isso com o livro? Não tem como. Esse falar se o livro é bom ou ruim é dar o tal do provimento do recurso. Mas essa palavra provimento, ela só entra depois que você entende a palavra conhecimento. Conhecer é diferente de dar provimento. Por quê? Porque sim, é só conhecer, só. Se você levou o negócio, você tenta fazer TRT, você pode conhecer isso aqui para depois analisar? Ele fala não, negou conhecimento, ele não quis conhecer. Desconhecido o recurso, não teve, ou ele não conheceu porque o juiz não mandou para cima,
ou porque o desembargador não quis que ele fosse conhecido. O recurso, quando ele não é conhecido, é porque o tribunal não leu o que você escreveu. É isso, tá? Não conheceu. Bom, eu sei toda essa minha. Como é que é essa palavra? Incidência, não é incidência, essa minha entonação aqui sobre essa palavra não serve de bosta nenhuma, porque a hora que você estiver lendo, eu não sei por que você realmente não considera que isso resolve tudo, gente. A palavra conhecimento é diferente de provimento, tá? É diferente. Conhecimento é conhecer. Provimento é depois que conheceu, vai dizer se é bom ou se é ruim aquilo, se presta ou se não presta aquilo. Isso define tudo, pessoal. Isso diferencia agravo de instrumento, isso diferencia a ação rescisória, onde que é feita a ação rescisória, onde que é feito o agravo de instrumento, né? Isso diferencia tudo, tudo. Só você entender a bosta da palavra conhecer. E não tem dificuldade nisso. É só você entender. O tribunal conheceu. Ah, então ele leu a porra do negócio. E depois que ele conheceu, ele vai dar ou não vai dar provimento. O que é dar provimento ou não dar provimento? É falar que é bom ou falar que é ruim o livro, certo? Então, se eu te entregar um livro, você lê e falar que o livro é ruim, você negou o provimento. Mas você chegou a conhecer o livro. Você chegou a conhecer o livro, mas negou o provimento. Você falou, não presta esse livro aqui, rapaz, é uma bosta, tá? Gente, nós começamos a aula em horário diferente, tá? Inclusive, antes de acabar a aula de hoje, amanhã nós não temos aula, tá? Porque amanhã eu vou fazer só o penal também, certo? Então, hoje eu fiz só o trabalhista, amanhã eu vou fazer só o penal. E aí, na sexta, a gente vai ter as duas aulinhas, tá? Mas a gente tem que fazer aqui o nosso calendáriozinho da semana que vem, tá? Antes de acabar essa aula de hoje, a gente se acerta com relação a isso, tá bom? Eu vou fazer um intervalinho até as 9h10, 9h10 a gente volta, tá bom? Vamos lá, 9h10. Oi, gente. Voltando então para cá, para cá. Gente, antes do intervalo, nós estávamos comentando, né, a respeito de algumas palavras que se repetem nas provas, né? E essas palavrinhas, elas sempre estão nas provas. E não é porque elas estão, é que elas fundamentam todo o processo. Você precisa entendê-las para ver o momento processual correto das coisas, tá? Então eu sempre vou tentar aqui com vocês fazer o máximo que eu puder para mostrar objetivamente como que funciona ali dentro do processo de verdade, tá? É, esse funcionamento da linha de tempo do processo, o que que eu estou, qual que é o momento que eu me encontro, né? O que que eu peço, eu tenho que entender isso aqui, né? A reclamação trabalhista ela é feita no lugar, vai para a vara do trabalho, aí tem a audiência, né? A audiência, três momentos, aí tem a sentença. Tudo isso aqui é feito no juiz. O juiz que dá a tal da procedência ou da improcedência. Depois sobe para o TRT. Mas o que é subir para o TRT? É remeter, né? Então, mandar para cima é remeter. Remeter ao TRT, encaminhar ao TRT. Se chegar no TRT, o TRT conhece. Se ele conhecer, ele julga. Isso que é encaminhar, pessoal, isso é remeter. Mas assim, veja, eu não estou explicando a matéria ainda, eu só queria que vocês entendessem que a importância das palavras, quando você estiver lendo as coisas, é importante que você entenda que todas as palavras que ali se encontram são importantes. É a mesma coisa que ocorre, que teve uma turma, né? A aluna já passou hoje em dia, mas ela tinha uma dificuldade absurda com relação à fase de execução. Ela não conseguia ler as coisas da execução, tá? Mas era simplesmente o fato dela não conseguir ver quem que é o reclamante, né? O reclamante na execução é o exequente. Exequente é o nome do cara que está no polo ativo, né? Que ele está cobrando, o exequente. O exequente é o que está cobrando. Então, o exequente, se ele está cobrando, ele não é o embargante. O embargante é o que se defende, né? Então, aí o exequente, ele é o que está cobrando. Esse aqui é o credor. Esse lado aqui é o credor, ó. É o credor. Aí o devedor, ele é o executado, ele não é o exequente, ele é o executado, executado. E ele, quando esse executado, ele é o embargante. Ele, se ele está devendo, ele é embargante. Ele é devedor, então ele é embargante. O embargo, né? Embargante, embargante.
embargante, e, consequentemente, o outro lado é o embargado. E entender isso, na verdade, isso é muito importante. E uma vez, na verdade, também, né, vou falar, talvez seja o caso de vocês, pelo amor de Deus, espero que não seja. Mas olha só, o reclamante é o cara que fez a petição inicial, né? Esse quem que faz a petição inicial? A petição inicial. É o cara que faz a reclamação trabalhista. E reclamado é o outro lado. O outro lado é o reclamado. O reclamado é o outro lado. Na fase de conhecimento é reclamado, né? Ele contesta. Teve um aluno uma vez, pessoal, que eu estava explicando a matéria, explicando. E ele me perguntou o que era reclamante. Ele não conseguia saber o que era reclamante. Ele não conseguia entender o que era reclamante. Eu, eu expliquei, eu falei, ó, reclamante é uma pessoa que trabalhou numa empresa, ela não recebeu o dinheiro dela, aí ela faz uma petição inicial. É um pedido que ela faz na justiça para pedir aquilo que ela não recebeu na vara do trabalho, que ela não recebeu na empresa. O nome desse cara é reclamante. Aí, o reclamante é o cara que faz a petição inicial cobrando as verbas trabalhistas. O reclamado é a pessoa que paga as verbas trabalhistas. Se ele for o empregador e não tiver pago ao longo do tempo correto. Isso eu falei para a pessoa e ela continuou sem entender o que era reclamante. Talvez eu não entendi a pergunta, mas eu sei que não foi isso. Que a pessoa tinha bastante dificuldade mesmo. Mas tem algumas dificuldades que eu vejo que é só a língua portuguesa mesmo, gente. É a língua portuguesa. Reclamante é o nome que se dá. É igual ciclista. O que é um ciclista? O ciclista é o cara que anda de bicicleta. Não tem o que eu explicar mais do que isso. Não tem mais. Tipo assim, reclamante. O que é reclamante? Você podia me dar mais um exemplo? Eu não tenho como dar mais exemplo do que a pessoa que trabalhou numa empresa e não recebeu as verbas e ela entrou com a petição inicial. Tá, reclamante, beleza. Agora, eu compreendo que isso aqui tudo é trabalho, porque eu já estive aí, onde você está. Reclamante, reclamado, exequente, executado, requeredor, devedor, embargante, embargado. Esse jogo todo, agravante, agravado, recorrente, recorrido. Essa brincadeira você tem que dominar. Procedência, improcedência. E como é que você domina? A hora que você estiver lendo as questões, você, conforme você lê, né, você vai colocando no papel para você ver onde que você se encontra no pedaço do processo, tá? É isso que você tem que fazer, tá? Sempre assim. Contra-razões, a contra-razão é o lado oposto, a pessoa que quer manter a sentença, ela tem o recorrente, que é aquele cara que quer mudar, entendeu? E tem o cara que é o recorrido, que é o cara que quer manter. O cara que quer manter, o nome dele enfim, recorrido. E o recorrido ele faz contra-razões, a outra parte faz razões do recurso. Então, você vai explicar devagar? Vou explicar devagar. Eu só estou mostrando que você tem que dar valor, pessoal, nessas coisinhas pequenininhas. Você tem que realmente saber o que está acontecendo sempre. Sempre, sempre, sempre. A petição inicial, né? A basicona, que a gente conhece, a reclamação trabalhista. Aí aqui você tem, né? O reclamante e o reclamado, né? Reclamante e reclamado. Aí você tem na contestação, vai ter também o reclamante e reclamado na contestação. Na contestação, você continua tendo o reclamante e o reclamado, tá? E depois nos recursos você tem o quê? Você tem o recorrente, recorrente, recorrente e recorrido, recorrido. Também tem agravante, agravante e agravado, né? Tem isso, pessoal. Aí na fase de execução tem embargante, embargado, que também é uma petição inicial lá na execução. Esses nomes aqui são os que não falham nas provas, né? Não falham. Quer ver? Vamos ler uma questãozinha para você ver, para dizer que o tempo não passou. Para dizer que o tempo não passou. Ô, meu querido, não, sai daí, carinha. Eu só estou mostrando isso, gente, para dizer para vocês esses pedacinhos, né? Que isso tem que ser, que isso não pode ser matéria, né? Isso tem que ser uma coisa natural, tá? Tem que ser natural esse negócio de recorrente, recorrido, reclamante, reclamado. Tem que ser algo natural para você, tá? Tem que ser natural. Cadê aqui?
Demorem. Bom, vamos lá. Ó, vamos ler um negocinho aqui. Bernardo trabalhava como vigilante terceirizado, atuando por meio de seu empregador em uma agência bancária. Tá? Após ser dispensado sem justa causa e não receber sua indenização, Bernardo ajuizou a ação apenas contra o ex-empregador e continuou em atividade na mesma agência bancária, mas agora com a nova prestadora de serviço. Gente, ó, por exemplo, uma expressão aqui, que às vezes a pessoa não consegue entender. Isso aqui, ó, ajuizou a ação. Isso aqui é uma expressão jurídica que às vezes você não consegue entender. Ah, eu acho que tem gente que não entende? Tem. Ajuizou a ação, a petição foi realizada. Alguém fez uma petição aqui, ajuizou a ação. Ajuizou a ação. Isso aqui é uma petição inicial, tá? Então, beleza, a pessoa ajuizou a ação apenas contra o ex-empregador e continuou em atividade na mesma agência bancária, mas agora com a nova prestadora de serviços. O pedido foi julgado procedente, olha só a palavra aqui. Tá vendo? O que acontece? Às vezes a pessoa não consegue entender a pergunta e ela não consegue entender, não sei por quê, que algumas coisas básicas não podem deixar passar desapercebidas, né? Olha lá, o que eu disse, ó, julgou procedente. Você concorda que esse julgou procedente aqui não pode ser difícil para você? Então, o que está escrito aqui? Está escrito que o cara ganhou, né? A sentença teve uma sentença de procedência, mas o ex-empregador desapareceu, né? Desapareceu, nem mesmo direcionado à execução contra os sócios. Bernardo, o que é execução, gente? Execução é que você saiu da fase de conhecimento e foi para execução. Eu sei que aqui todos vocês são meus alunos, né? Na verdade, tem uma menina aqui só que não é minha aluna, né? Só tem uma pessoa aqui que não é minha aluna, que inclusive não está aqui mais também. Acho que era o número, né? Só tinha uma pessoa aqui que não era minha aluna, e não está aqui assistindo a aula, né? Mas, é, como eu disse, reitero, a, a execução, nós temos que saber o que é o momento da execução em si. Eu tenho que ter a fase de conhecimento, né? E eu tenho que ter a fase de execução. Aí a pessoa tem que entender ali a fase de execução. E eu saí da fase de conhecimento, saí daquela linha de tempo do processo que eu faço com vocês e entrei na fase de execução. Tá? Isso a gente tem que dominar. Mas eu consigo ler isso aqui, olha só. O pedido foi julgado para essa pessoa ganhou, mas o ex-empregador desapareceu. Nem mesmo direcionar a execução contra os sócios, Bernardo conseguiu receber o crédito. Nem mesmo direcionando, né, perdão, né, contra os sócios. Olha só, esse pedaço que nem mesmo direcionando contra os sócios te dá uma ideia de que teve uma desconsideração da PJ, né, às vezes, ó. Nem mesmo direcionando a execução contra os sócios, ó. Desconsiderou o CPJ, tinha uma pessoa jurídica, você tirou da pessoa jurídica e mandou para os sócios. Bernardo conseguiu receber, não conseguiu nem assim. Então, o advogado de Bernardo requereu a execução que ela fosse direcionada contra o banco. Olha só, mudou, né? Agora saiu da principal e foi para o subsidiário, que é o banco, tomador dos serviços, já que, por lei, o banco possui responsabilidade subsidiária. Realmente, a responsa é subsidiária. Eu falo para vocês tomar cuidado que no caso de falência não é subsidiária, é solidário, né? Olha só, responsabilidade subsidiária, né? Você cobrou o banco, se você for segurança do banco, se você for segurança do banco, se você for ou segurança do banco, ou enfim, ou segurança do banco, ou um caixa do banco, ou uma pessoa que limpa o banco, você vai entrar com ação contra a tua empresa que te empregou, que é a que limpa o lugar, ou que cuida do local da segurança local, depois coloca no polo passivo o banco, né, se aquela tua empresa não pagou. O juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias, permitindo o contraditório antes de decidir. O juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias, permitindo o contraditório antes de decidir. Beleza. Sabendo que você é o advogado do banco, responda às alegações a seguir, com base nas normas de regência e no entendimento do TST. Olha só, como é que você resolve isso aqui na hora da prova? Na hora da prova, você vai ter que ir para o índice remissivo, e aí você vai procurar no índice remissivo a expressão tomador de serviços. A expressão tomador de serviço é uma expressão que está no índice remissivo, e lá você vai acabar encontrando isso aqui. E se você estudou um pouquinho, aqui a expressão terceirizada não apareceu, né? Ah, não, apareceu sim aqui, ó, terceirizado aqui em cima. Então, naturalmente, você também vai no índice emissivo e lá no índice emissivo você procura o que? Terceirizado.
A expressão terceirizada é uma expressão também importante, né? Que na hora da hora da leitura do enunciado você vai pesquisar e você vai ler a respeito disso aqui, vai encontrar coisa. Olha só. Que tese você advogaria na manifestação contra a pretensão de Bernardo de direcionar a execução contra o banco? O cara, ele atacou o banco. E eu já expliquei para vocês essa tese, né? Eu expliquei essa lógica para vocês. Você faz um pedido, coloca no polo passivo a empresa que te contratou e coloca também a terceirizada, a tomadora de serviços, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? O que eu tô falando. Aqui a ideia não é explicar a matéria, é só mostrar o que a gente tem que fazer. E o Vadmec vocês têm que pedir o quanto antes, tá? O Vadmec vocês têm que pedir o quanto antes. É, não tem que fazer. Imagina o seguinte: você é uma pessoa que vai fazer um trabalho de técnico de segurança. Aí essa empresa aqui, ela te contrata, você fez um treinamento, essa empresa é uma empresa de segurança. E aí você vai trabalhar para essa empresa aqui. E onde que você vai trabalhar? Você vai trabalhar dentro da própria empresa? Não. Essa aqui é uma empresa de segurança. Ela presta serviço em outros lugares. Ela presta serviço aqui, aqui, certo? Então nota que essa empresa é uma empresa de segurança, mas ela presta serviço em outros lugares. Ela presta serviço em outros lugares, tá? Em outros lugares. Bom, enfim, eu estou dizendo isso por quê? Porque você trabalha para essa seguradora, desculpa, para essa empresa de segurança. É a empresa de segurança. Acontece que você não vai trabalhar dentro dela, você vai trabalhar dentro do banco. Aí, às vezes, você trabalha no banco, às vezes, você trabalha no fórum, porque você é transferido. Né? Você vai, às vezes, você trabalha aqui numa escola, né? Então, você fica trabalhando nos lugares, tá? É o que você vai fazendo. E aí, o que acontece? Você, quando você não recebe as verbas trabalhistas, você coloca primeiramente essa empresa aqui, ou seja, primeiro você coloca essa empresa aqui, no polo passivo, né? Então aqui a reclamação vai ser primeiro contra ela e depois subsidiariamente vai contra o banco. Depois você coloca o banco no polo passivo, tá? Então é isso que está cobrando a questãozinha. Aí a questãozinha cobra isso e aí, enfim, baseado nisso eu vou ter que ler e verificar o que é que eu alego para dizer que esse cara, né, que está cobrando essa verba, para dizer que ele está errado, né? Para dizer que ele está errado. Para dizer que o tempo não parou naquele momento. Bom, gente, nós não temos aqui a teoria, né? Na verdade, assim, vocês não têm o Vadimeco. Eu queria não, vocês precisam ter o Vadimeco, a gente precisa aprender a mexer no Vadimeco, trabalhar com isso. É claro que nós não vamos ter isso ainda, vocês estão comprando o Vadimeco, né? É, para a gente trabalhar. Mas eu acho que a semana que vem chega, não sei. Essa equipe aí da Ariana faz chegar rapidinho o Vadimeco, tá? Acho que você vai chegar rápido também. Não era isso que eu queria. Bom, alguém acabou de pedir aí. Vocês encontraram lugar mais barato, pessoal? Vai de Meco? Comprou na editora mesmo. Beleza, na editora. Tá. Bom, acontece, pessoal. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que tem muitas súmulas, né? Muitas coisas tratando do mesmo assunto. E aí você tem que conseguir encontrar a resposta correta, né? Que tese você advogaria na manifestação contra a pretensão do Bernardo de direcionar a execução contra o banco? Porque o banco, ele é devedor? De acordo com a nossa lógica, sim, tá? De acordo com a nossa lógica, ele é devedor, mas essa pergunta é pergunta difícil. Uma pergunta difícil porque ela sai um pouco daquilo que nós estamos acostumados, né? Porque o basicão simplesmente é assim, é o que eu acabei de explicar. Você está aqui contra esse primeiro e você vai contra o segundo. Isso aqui essa é a regra. Só que é por isso que é importante você prestar atenção realmente na linha do tempo do processo, né? E entender o que está escrito na linha do tempo do processo. Vamos ver o que está escrito na questão, na nossa questãozinha.
Olha só o que está escrito na questão. Ó, veja se na questão, vocês mesmos, vocês aí, sem aula, nada. Veja se na questão, assim, nós temos duas fases, né? Você tem a fase de execução e a fase de conhecimento. Veja quem que estava na fase na fase de conhecimento. Questão difícil. Fase de conhecimento, pessoal, é antes da sentença, tá? Depois da sentença é a fase de execução. Tenta ler, veja se o banco estava na fase de conhecimento. Né? Você nota aí, pessoal, que é difícil se você só ler, tá? Só lendo com os olhos é difícil também. Tem que fazer aquele treininho, né? De você ver o que está escrito ali. A reclamação tinha sido direcionada somente contra a prestadora de serviço, né? E aí depois você fala, e na execução ele resolveu colocar o banco. Aí do nada ele coloca o banco. Do nada ele coloca o banco. E, tipo assim, imagina você descobre que tem uma execução contra você e você nem teve como lutar na fase de conhecimento. Tá? Então essa execução ela não está certa. Tá? A tese que você tem que divulgar é que não existe um processo de conhecimento para executar o seu patrimônio. Você tinha que ter feito parte do processo de conhecimento. Tá? Essa é uma tese, mas tem muitas teses que a gente vai trabalhar ao longo do curso, mas só estou mostrando para você que é uma questãozinha que mostra os momentos. Coisa simples de você saber quem que tava, quem que era o reclamante, quem que era o reclamado. De repente, na execução, o executado é um cara que nem era reclamado. Não pode, tá? Olha só, de novo aqui, ó. Você tem reclamante e reclamado. Reclamante, reclamado. O que acontece? Vai ter uma sentença, pessoal. Da sentença, vai ter o recorrente e o recorrido, tá? Vai ter o recorrente e o recorrido, certo? Recorrente e recorrido. E aí? Aí depois que acabar os recursos, vai ter a execução. Aí você tem o título executivo, né? Judicial, que é a folha de papel que deu a sentença. E aí você vai ter o exequente, né? E o executado, o executado. O ideal, a lógica é que sejam a mesma pessoa, tá? O reclamado aqui é a empresa alfa. Como é que o executado vai ser empresa beta? Faz sentido um negócio desse? Faz sentido? Você está comigo aqui ou não? Está comigo? Está comigo, pessoal? Onde você foi? Volta para cá. Todo mundo, volta para cá. Ó, o reclamado é a pessoa que não pagou as verbas trabalhistas. Como é que pode agora o executado ser outra empresa? Não faz sentido isso, tá? É isso aqui, Rafael, isso aqui é óbvio, tá? Eu sei que é óbvio, mas você vê que é uma questão que trabalha com esse negócio de reclamante, reclamado, exequente, executado, e é uma coisa simples, e aí a gente acaba não conseguindo ver isso na hora da prova, tá? Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ir treinando. Todos os dias treinar muito, 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 e aprender a ler da melhor forma possível, tá, gente? Né? E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, carinha. Ai, ai. Problemas. Bom, é, isso aqui, gente, nós temos que aprender. Tá? Reclamante, reclamado, recorrente, recorrido, executante, exequente, executado. Isso aqui vai ser natural para a gente ao longo dos dias. Precisa ser natural para a gente ao longo dos dias. É assim, se vocês participarem de todas as aulas, vai ser muito legal porque nós vamos ler muitas questões juntos. E aí eu vou repetindo, as questões elas se repetem também. E aí isso faz com que a gente se envolva bastante. Tá, e aí eu pergunto, faz uma pergunta, eu fico brabo e xingo e volto e pergunto, e fico brabo e xingo e volto e vai, e volta e vai, e volta. Esse negócio é bom, é gostoso, tá? Mas para todos vocês têm que participar, gente, tá? De verdade. Porque senão não fica legal. Por isso que esse finalzinho de ano mesmo ali, depois do dia 20, né, que o dia que eu falei, é, depois do dia 20, né? A última nossa aula seria dia 20, a gente volta depois lá no dia 3, né? Eu digo que dia 3 é uma sexta-feira, né? Dia 2 é uma quinta-feira.
um dia depois do primeiro dia. Às vezes a gente acaba voltando dia 6. Acaba dando muitos dias aqui de pausa. Não sei se é muito bom isso, não. Mas aqui o meio é ruim. O meio ninguém assiste, pessoal, a aula dia 23 de dezembro, 24. E é ruim, porque quebra a turma inteira. Tá? Então, por isso que eu digo que eu vou passar exercício para vocês nesse período. E aí vocês vão fazendo exercício à vontade nesse período. Vai me perguntando, né, ao longo do dia e eu vou respondendo para vocês. Tá? O que nós temos que fazer para passar dessa vez, gente? Aqui é fazer o melhor que a gente pode nos exercícios. Tá? Exercício é o que tem de melhor para você fazer. Inclusive, você fez a primeira fase comigo? Fez? Eu quero muito que você também leia as questões da primeira fase de novo. Eu sempre falo isso e eu reitero. Às vezes você pensa que é bobeira, mas você acabou de fazer, você acabou de dar certo na primeira fase. Acabou de fazer, deu certo, deu. Pô, esse conteúdo da primeira fase está fresquinho na tua cabeça. Ele, com certeza, alguma coisa dele vai ser cobrado na segunda fase. Né? Olha só. Tanto é que, por exemplo, essa questão que eu mostrei para vocês é questão da prova passada da OAB. E olha aqui. Olha a letra B. A letra B dessa pergunta, ó. Né? Olha o que está perguntando. Isso aqui é da prova passada, segunda fase da OAB. Olha só. Caso o juiz, após a manifestação, decidisse atender ao requerimento de Bernardo, que providência você adotaria? Ó, isso aqui é uma decisão do juiz na execução. Lembra aquela frase que eu falo rimando toda vez? Lembra ou não lembra? Na execução. Lembra da frase rimando? De toda e qualquer maldita, satânica decisão na fase de execução, cabe o quê? Cabe agravo de petição. Essa frase, eu sempre repito essa frase. E aí perguntou aqui. É uma pergunta que eu acho difícil. É difícil, tá? Mas tá aí, né? Ó. Caso o juiz, caso o juiz, após a sua manifestação, decidisse atender ao requerimento de Bernardo, que providência você adotaria? Justifique. Ah, Rafael, eu não sei, não entendi. Não é entender. Na execução, pessoal, toda qualquer decisão na fase de execução, agravo de petição. Tá? Só quero dizer que isso aqui caiu na prova passada. É uma pergunta difícil? É. Mas você vê que a letra B é uma coisa que a gente não pode errar, porque de toda decisão na fase de execução é agravo de petição. E a letra A, pessoal, é simplesmente você ver que não faz sentido uma pessoa estar na fase de execução se ela não estava na fase de conhecimento. Tá? Ah, Rafael, mas agora que você falando é fácil, na hora da prova que é o problema. Eu sei, por isso você tem que fazer a maior quantidade de questões possível para que você tenha menos surpresas possível na hora da prova. Quanto menos surpresas tivermos, melhor. Surpresa você terá? Com certeza você terá. Agora, enquanto mais você treinar, menos surpresas você terá. Tem que treinar muito para que você não tenha surpresa na hora da prova, tá? Então é muito importante que tenha essa, 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 esse jogo de cintura, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Quem mandou a súmula aí que perguntou, né, pessoal, para mim, tá certo a súmula que você perguntou, que você mostrou, tá? Tá certo, carinha. A súmula 331, inciso item 4 do TST. Mas eu preferia mais que você mostrasse a do CPC, o artigo do CPC, né? Que é da fase de conhecimento. Mas é difícil achar isso aqui. O basicamente, mas se da terceirizada aí já era. Gente, alguma dúvida? Alguma certeza, carinha? Ó, nós vamos ter as aulas ao vivo, pessoal. Elas ficaram todas gravadas, tá? Quem quiser assistir gravado depois, pode assistir gravado, tá bom? Eu vou também fazer uma aulinha de instrução da peça. O que é isso? É assim, vou procurar fazer isso pelo menos 3 dias por semana. Eu vou fazer assim uma aulinha pequenininha, explicando que vocês têm que fazer uma pecinha. Aí vocês vão fazer pecinha e eu vou mandar a correção da pecinha, fora a nossa aula aqui. Então você tem aqui, é, por exemplo, eu pego e monto para você aqui agora uma peça. A gente lê essa peça, tá? E depois você faz essa peça e eu encaminho para você a correção dessa peça depois. Ah, alguém aqui já escreveu peça, alguma coisa assim? Acha que é difícil? Imagina que seja extremamente difícil. O que vocês acham? Ah, Fel, eu não acho nada.
Ó o padrão de correção da prova, ó, para você ver, né? É, a correção da prova que eles fazem é assim, ó. Você tem aqui os tópicos, né? A pontuação. Eles vão pontuar, olha só. Peça, formato, olha só. Formato é reclamação trabalhista. Olha quanto que vale o formato? 0,10. A indicação do artigo também, ó. 0,10. Na reclamação trabalhista, né? 0,10, ó. Né? Então, você vê que não vale quase nada, mas é 0,20. A qualificação na parte de altura, né? José da Silva, né? Aí você vai fazer a qualificação do cara, tá? Aí tem aqui, a qualificação era o espólio de Romeu Diamante. Olha só que questão, situação chata, né? Porque o espólio é o patrimônio da pessoa que veio a falecer. Aí você na hora da prova não sabe o que é isso, você se assusta. Mas também tinha outra opção, né? Você colocar no polo aqui a Julieta Safira. E da reclamada, você tem que qualificar, né? Classificar realmente quem é o reclamante, quem é reclamado, reclamante, reclamado. O pedido da gratuidade da justiça, requerer a gratuidade da justiça, olha só, pedir a gratuidade, que lembra, até 40% do teto do regime geral da Previdência Social, é uma forma de você ter a gratuidade da justiça. Requerer prioridade de tramitação, isso aqui é uma coisa que aconteceu numa reclamação trabalhista qualquer, aí do passado, mas você vê que tem as pontuações do lado, ó. Ó, vínculo empregatício, reconhecimento do vínculo empregatício, ó, vale 0,50. Verbas devidas, verba salarial, né, vale 0,50, olha só. A multa do 477, sabe aquela multa que eu falo para vocês? Tá aqui, ó, valendo também uma pontuação. Indenização por gasto com enterro, isso aqui, enfim. Isso aqui foi uma sacanagem, eles dividirem essa pontuação desse tanto aqui. Porque geralmente o aluno escreve assim, ele escreve do dano material. E aí o aluno não pega e fica pedindo, né, exatamente o gasto com enterro, a indenização do seguro de vida, a indenização da pensão previdenciária. Isso aqui tudo o aluno acaba não pedindo, ele fala simplesmente do dano patrimonial, né? Ele fala do dano patrimonial, do dano extra patrimonial, é o que o aluno costuma falar. O aluno costuma dizer, digitar isso. Isso é natural. E aí a banca ela vem lá e separa muita pontuação. Mas se nós esperarmos sempre ter essas exceções, a gente fica muito preocupado. Isso aqui não é a regra, né? A FGV não faz isso sempre. É que eu acabei mostrando aqui uma pontuação para vocês, né, de uma peça típica. Mas o aluno, geralmente, eles pedem 0,50, por exemplo, dano patrimonial, 0,50 dano extra patrimonial, né? E assim você vai pontuando. Aí, ó, você também 0,50 de honorários sucumbenciais, 0,50 de gratuidade da justiça, né? 0,50 de periculosidade, 0,40 de insalubridade. Você vai pedindo e cada coisinha vale um tantinho. Agora, quando eles dividem muito, 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 é chato pra caramba. Aí você perde muito ponto, né? Isso é o que eles fazem para dificultar a gente, tá? Na hora da prova. Criam muito detalhe ali dentro da peça, porque não tem o que dificultar, pessoal. A prova de trabalhista é muito fácil. Por isso que vocês precisam realmente levar muito a sério e fazer questões aqui o máximo possível. Porque as questões, elas precisam ser gabaritadas. Você tem que gabaritar as questões trabalhistas. Tem que gabaritar as questões trabalhistas. Aí a peça, você vai fazer uma peça ali meia boca, que você tira 2,5 na peça, você já passou na prova da B. Tá? É o que a gente precisa fazer. Tem que dar um jeito de gabaritar as questões. E para gabaritar é só ralando muito, 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 muito mesmo. Tem que fazer o máximo de questão possível, tá? Olha só, eu falei para escrever, né? Como é que eu faço para escrever? Você vai ensinar a gente a escrever? Eu vou. Aí eu vou ensinar. Aí é muito fácil, pessoal. Eu comentei com vocês aqui agora, né? Como é que eu faço, como é que eu mostrei a estrutura da peça. E aí, como é que eu faço para escrever? A nossa escrita é simples. Você vai ter sempre que comentar um fato. Você tem um fato. O fato é o quê? Um pedaço do enunciado. Pedaço do enunciado. Tá? Aí você tem um fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é um artigo ou súmula, né? Isso é o fundamento. Isso aqui eu peço para você fazer também a cópia, pessoal. Então, olha só. O fato é meio que eu peço para o aluno fazer uma cópia. O fato é meio que uma cópia, né? O fundamento também eu faço é meio que uma cópia. Eu só tiro os excessos, né? Então é uma cópia também. E o pedido, pessoal, fato, fundamento e pedido. O pedido aí é o que você quer. Você quer o quê? Você quer o reflexo das horas extras. Você quer o adicional de salubridade. Portanto, requer o respectivo adicional.
Portanto, requer a procedência do respectivo adicional. Portanto, requer o reflexo das horas extras nas verbas rescisórias, né? Aí o pedido, pessoal, aí você geralmente é mais do mesmo, é só você dizer, portanto, requer as horas extras. Fulano trabalhou o fato foi escrito lá, né? Fulano trabalhou das 19 às 5 da manhã, né? Aí você vai contar aqui, né, que tem horas extras, né? Por quê? Das 19 às 22, já deu 3 horas, depois mais outras 7, então, fundamento, conforme estabelece o artigo tal da CLT, quando fulano ultrapassar 8 horas diárias, fará jus a excedente como extraordinária. Aí, hora em caso, aí você vai fazer o pedido. Hora em caso, requer, né, o pagamento de hora extra acima da oitava. E você vai fazer isso. Portanto, requer o pagamento da hora extra acima da oitava. É só o que você vai pedir. É claro que nesse nosso exemplo aqui, também já dá o adicional noturno, né? Aí você vai fazer um outro tópico. O outro tópico seria do adicional noturno. Isso aqui eu estou falando das horas extraordinárias, só estou comentando, fazendo um comentário qualquer. Posso mudar também, né? Podemos dizer o seguinte: fulano foi demitido é, no dia 4 de dezembro, né? Foi demitido no dia 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2024. É, e até hoje, no dia 3 de fevereiro de 2025, ainda não se recebeu as verbas rescisórias. Fundamento. Conforme preceitua o artigo tal da CLT, as verbas rescisórias devem ser pagas até o 10º dia após a rescisão do contrato de trabalho. É só a cópia do artigo, só a cópia. Aí eu faço o pedido. Portanto, requer o adicional de uma remuneração em cima do valor das verbas rescisórias em si. Eu falei rápido, pessoal. Desculpa, mas fica tranquilo. Eu só estou mostrando que você vai pegar um pedacinho do enunciado e aí você vai pegar o artigo. Como é que você pega esse artigo aqui? Esse fundamento você vai encontrar no índice remissivo. No índice remissivo. E aí você vai ler a CLT, você vai ler a OJ, você vai ler a súmula, você vai ler, né, o CPC, você vai encontrar o pedaço do artigo que diz aquilo que você quer. E aí, a hora que diz o que você quer, você fala assim, nossa, é isso mesmo. E aí você vai escrever. Às vezes você encontra um artigo que não tem muito a ver com aquilo, tá? Aí uma coisa também, gente, é sempre importante dizer isso. Entendam que você vai fazer parte de um processo de aprendizagem, tá? Aqui tem gente que já fez a segunda fase de outra matéria, já fez também a segunda fase de trabalhista. Você vê que a pessoa, você tem como mudar as coisas e entender. É um processo de aprendizagem. Vai ficar. O que que é um processo de aprendizagem? É um processo de aprendizagem. Então me fala, sua primeira reclamação trabalhista vai ficar boa? Tenta me responder. O que que você acha? Rafael, eu não preciso responder isso, essa pergunta é ridícula. É, mas você tem que responder, porque às vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Vai, Lilian, responde para mim. A Lilian, responde, Lilian. Sandra, então a primeira reclamação talvez vai ficar boa? A primeira reclamação vai ficar boa? Não vai ficar boa. Não vai ficar boa. E a quinta vai ficar boa? O que acontece? Como você vai ver a quinta você vai ter visto já um monte de reclamação trabalhista já. Porque você vai ter visto a sua correção, você vai ter visto a correção da prova do Alair, a da Karina, a da Alice, a da Keiko, a da Verônica, você vai ter visto a da Sandra, você vai ter visto o erro de todas essas pessoas. Rafael, você fala o nome da pessoa? Não, não fala o nome da pessoa. Mas eu vou mostrando os PDFs lá, né? E aí você vai embolando lá. Às vezes, de vez em quando, escapa o nome de alguém, mas eu só quero que você entenda que você vai ver o seu erro e o erro de um monte de gente. Então, vai chegar uma hora que você já não vai mais cometer os mesmos erros. Vai ficar boa na quinta, na sexta, na sétima, na oitava? Vai ficar boa? Vai. Me responda. Qual que é o sentido da lógica de você deixar para fazer a sua primeira peça no dia da prova da OAB? Qual que é o sentido disso? Porque você é o sabe tudo. Você já entendeu toda a teoria, você é super rápido na teoria, super inteligente. Vale a pena deixar pro dia da prova, gente? Não vale. Não dá para deixar. Não é questão de valer a pena, é questão que não faz sentido nenhum. Você vai rodar grandão. Vai rodar grandão, vai rodar grandão, não tem jeito, vai rodar, vai rodar. Então, tem que fazer, gente, tem que fazer até chegar lá, tá bom? E aí, aquela não pode ser a primeira, aquela não pode ser a décima. Aquela tem que ser, vai, no mínimo. Ai, se você for desidioso, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a sua 20ª peça.
Tem que fazer, pessoal. Você pode ter certeza. É muito melhor assim. Acontece de você reprovar se você fazer muita coisa? Gente, acontece de você reprovar se você não fizer nada, se você fizer tudo. Mas as probabilidades de você reprovar, elas são bem menores quando você faz tudo o que você tem que fazer de obrigação. É a coisa mais lógica do mundo. A probabilidade de reprovar, ela é bem menor se você faz tudo e você cumpre toda a sua obrigação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Mas, é, estou comentando para você ver que não é difícil a escrita, né? Então, você vai escrever ali realmente fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. E isso é feito com cada uma das coisinhas, né? Cada uma delas. Sempre fato, fundamento, pedido. Você vai ter o texto, né? E você vai escrever de cada uma delas. Você vai ter problema no enunciado de horas extras. Você vai ter problema de descanso semanal remunerado. Você vai ter problema de aviso prévio. Você vai ter problema de adição noturno. Você vai ter problema de 13º. Você vai ter problema de férias, né? Esses são os seus problemas. O que vai acontecer? Você vai ter o tópico, né? O tópico lá, das horas extras. Das horas extras. E o que você vai fazer? Fato, fundamento e pedido. Depois você vai ser o tópico o quê? DSR. O que vai ter, gente? Vai ter fato, fundamento e pedido. Vai ter o tópico do aviso prévio. O que vai ter, gente? Também vai ter fato, fundamento e pedido. Isso que você faz. Sempre assim. Sempre que você faz. Cada uma das coisinhas você tem fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. Cada uma delas. Tá? Até que, né, você é, passa, mostra para o juiz tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você vê de verdade. É como fundamento. Pra dizer que o tempo não passou. Ó, vamos ler um probleminha juntos aqui. Eu gosto muito de ler esse probleminha aqui. Olha, eu não sei e não vou saber, né? Mas dizem que trair e coçar é só começar. Eu sei que coçar, realmente, né? Você começa a coçar, o trem não para. Não para. Puta que pariu. Ó, vamos ler uma pecinha aqui comigo, ó. Aí vocês tentam me falar qual que é. Você não teve aula de nada ainda, tá, gente? Não teve aula de nada. Ó, eu quero que você leia pensando no quê? Ó, vem cá. Quero que você leia pensando no quê? Eu quero que você leia pensando naquele negócio. Você sozinho na sua casa aí, você coloca reclamante de um lado, reclamado do outro, coloca sentença, vê o que que a pessoa que você está do lado dela, o que que ela quer. Se ela quer reformar a sentença, se ela quer manter a sentença. Eu quero que você fale pelo menos isso para mim, tá? Nós nem tivemos aulas ainda. Mas vamos lá. Veja aí, leia você com os seus olhos. Deus, você nos olha.
Alguém, gente? Consegue opinar? Que peça que vocês acham que é? Fábio, Sandra, Verônica? Ó, uma pessoa respondeu, contestação. Aí, vamos lá. Dentro do seu desenho aí, quem colocou. Nós não tivemos a aula ainda de linha do tempo do processo, né? Não tivemos a linha do tempo do processo ainda. Mas veja, na lógica, existe o que aí? Veja bem, Joana, empregada doméstica, propõe reclamação. Então você tem a parte da reclamação trabalhista, concorda? Postulando o pagamento de aviso prévio, que não foi dado na rescisão. Então você concorda que alguém já fez reclamação trabalhista aqui ou não? Sim ou não? Então é reclamação trabalhista a peça? Não, não é. O pedido é julgado procedente. O que, que significa isso aqui? O que significa essa frase, gente? Lembra, no começo da aula de hoje eu falei sobre a importância da palavra procedência, improcedência, né? O que, que significa? O pedido é julgado procedente. O que, que significa isso? Você concorda que é isso? Você está vendo que já teve sentença, não está vendo? Se teve sentença, pessoal, a sentença é depois da contestação ou não é? É ou não é? É ou não é? Responde, responde. É óbvio isso, Rafael. Mas então, mas se para você não é óbvio, você tem que responder. Fala, Rafael, não sei. A sentença é depois da contestação, gente? Sim ou não? É. Então não é contestação aqui. O pedido é julgado procedente, acabou. Condenando a empregadora a pagar a empregado o aviso prévio cobrado. A pessoa, gente, tinha postulado o aviso prévio. A sentença condenou ao empregado a pagar o aviso prévio. E falou que o valor é R$ 800. Então, foi dado o que pediu? Sim, foi dado o que pediu. Então, deu a sentença já. Me fala, se você for a Joana, se você for a Joana, você quer que a sentença seja reformada? Responde para mim. Leia aí, você tem que ler, eu não vou repetir o assunto. Você queria aviso prévio. O juiz te deu o aviso prévio. Você quer que a sentença seja reformada? Não. Então, você vai fazer recurso aqui ou não? Não. Não vai. Gente, na processo de trabalho não existe apelação, tá? É recurso ordinário. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, agravo de petição. Não existe apelação aqui no processo de trabalho. O nome que tem aqui que é parecido com o processo civil é agravo de instrumento e ele não tem a mesma função do agravo de instrumento do processo civil. O processo civil, o agravo de instrumento tem funções de atacar decisões interlocutórias. Aqui o agravo de instrumento, a função dele é fazer com que os recursos sejam conhecidos pelo tribunal, tá? Então aqui não tem ataque de decisão interlocutória de imediato no processo de trabalho, salvo a exceção de quando há o acolhimento de exceção de incompetência para TRTs diferentes. Mas então, a inconformada, a empregadora fez recurso ordinário. Gente, olha só. Se a empregadora fez RO, é contestação, gente? Não, eu já estou lá na frente. Impetição que se faz acompanhar de um único documento. Enfim, aqui vai entrar a teoria. Mas você concorda que não é recurso? Por quê? Porque você ganhou. Se você ganhou, não é recurso. Tá? Não é contestação, porque já está lá atrás a contestação. Né? A impetição que se faz acompanhar de um único documento, correspondente ao comprovante de recolhimento das custas processuais. Então, aqui, gente, nós não aprendemos ainda sobre os pressupostos de admissibilidade. Né? Mas na primeira fase da OAB, você ouviu falar que preparo é custas e depósito. Aqui está escrito que foi pago as custas. Então tá faltando o quê? O depósito. Certo? A pessoa ela fez, ó, ela correspondente ao comprovante do recolhimento somente das custas processuais. Ficou faltando o quê? O depósito recursal. Já é a primeira coisa que está errado no recorrente. O recorrente não fez o preparo correto, tá? Alega no recurso que a lei de doméstica não concede à empregada doméstica o direito ao aviso prévio. O recurso foi interposto no 10º dia. No processo de trabalho, pessoal, todos os recursos são em 8 dias.
Então, olha só, você tem dois problemas aqui. Um é não foi feito o preparo corretamente, e outro problema é o recurso foi feito intempestivamente, acima do oitavo dia. Então você vai pedir o que nessas contrarrazões, pessoal? Isso que é o que eu acho interessante. Qual que vai ser o seu pedido nas contrarrazões? Eu quero que você me responda, Lilian. Vai, ô Trembolona. Ô Trembolona, tem que tomar uma cerveja junto, cara. Você mora aqui em outro poranga, não sabia que você morava aqui em outro poranga, não. E aí, gente? E aí? Na verdade, esquece teoria. Eu quero assim, o que é que vai ser pedido nessas contrarrazões? Não, não se preocupe, pessoal, com a redação. Só tenta dizer aí. O que você acha que tem que ser pedido nessas contrarrazões? Baseado nas palavras que eu falei hoje, a importância das palavras de hoje, tá? Ó, vocês estão falando intempestivo, falta de pressuposto, né? É, Aí, ó, uma pessoa escreveu aqui, tá errada a resposta dela, né? Tá errada a resposta dela, mas ela já respondeu onde eu queria. Ela já respondeu onde eu queria. Daquelas palavrinhas, pessoal. O que é que você vai pedir? Você vai pedir o quê? Né? É, a contrarrazão. O que você vai pedir nas contrarrazões? Lembrando aquelas palavrinhas. Aquela palavra conhecimento, provimento, né? Então, olha só. Sim, todos vão pedir nas contrarrazões o não provimento? Sim. Você vai pedir o não provimento do recurso, tá? Mas você concorda que existem coisas para conhecer o recurso? O que você precisa para que o TRT conheça? O TRT, para conhecer, tem que estar presente os pressupostos de admissibilidade. Lilian, você está aí comigo? Cadê você, Lilian? Eu não quero falar porque eu estou anotando, filha da puta. Pode ser também, mas eu quero que vocês me respondam. Gente, olha só. Para conhecer o recurso, tem que estar presente os pressupostos de admissibilidade. Então, você vai pedir nessas contrarrazões o quê? Nas contrarrazões, você pede o não conhecimento do recurso. Por que você quer que o recurso não seja conhecido? Porque o recurso ele foi feito depois do oitavo dia. O recurso ele foi feito sem o preparo. Então, o recurso não pode ser conhecido. O recurso não pode ser conhecido. Você quer o não conhecimento do recurso. Não é o não provimento. O ideal é o não conhecimento. A primeira coisa é você quer que o recurso não seja conhecido, tá? Entenda, gente. O que é conhecer? Conhecer é analisar o negócio. Você só analisa se estiver completamente correto, senão você não vai analisar. Tá? Então, o tribunal ele só vai conhecer se estiver presente os pressupostos de admissibilidade, senão o tribunal não reconhece. Ah, mas você já começou com aula de recurso, cara. Nossa, nada a ver. Você tinha que ter começado explicando pra gente o que era vínculo empregatício, né? O que é hora extra. É isso que você tem que explicar. Não, gente, eu sei, mas acontece que eu quero explicar para você aquilo que vai ser o curso inteiro é baseado nisso aqui. Você saber onde que você está. Toda vez que você estiver lendo uma questão, você tem que saber onde que você está, qual que é o lado que você está. Tá? Você está atacando, está defendendo, já passou da sentença, está antes da sentença. Onde que você está? O que que você tem que pedir? É isso, primeiramente você olha para isso. Sim, gente, a teoria, logicamente, ela é importante, mas a primeira coisa é isso aqui. Esse negócio de hora extra, de aviso prévio, isso aí tudo, isso aí a gente vai ver até enjoar. Agora, esse raciocínio jurídico, ele é uma coisa que não dá para todas as aulas eu explicar tudo de novo demoradamente. Eu vou fazer isso, tá? Mas é o ideal que eu não faça todas elas, porque a gente ganha tempo. Porque isso aqui é legal. Ó, você leu isso aqui. Se eu colocar para você ler uma outra coisa aqui, você, nossa, Rafael, agora fudeu tudo, agora eu não entendi. Olha só, leia esse daqui agora. Ó. É, deixa eu ver esse aqui. Ou esse aqui. Vou ler esse aqui que é menor. Esse aqui é menor. Para dizer que o tempo não parou naquele momento. Vai, leia isso aí, sozinho, com seus olhos. Feche os olhos para não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Então vem. Fala, para de cantar, que senão eu não consigo prestar atenção nessa merda.
E aí, gente, leram comigo aqui? Aí eu já tenho uma resposta boa. A pessoa que falou que era contestação aquela hora falou assim: contestação eu sei que não é. É isso que eu queria. Isso é crescer. Eu já sei que não é contestação, Rafael. Beleza. É reclamação trabalhista, gente? Também não? Então, olha só. Cristiano Ronaldo, beneficiário de justiça gratuita, ajudou reclamação trabalhista em face da empresária da empresa Vivo, pleiteando reconhecimento de vínculo. O juiz da vara julgou o improcedente o pedido. Gente, o que é julgou o improcedente? Significa que a pessoa ganhou ou perdeu a ação? Perdeu. Mas já foi dada a sentença? Sim. E resignado, o reclamante recorreu da decisão. Né? O reclamante recorreu da decisão. Essa porcaria tá aqui na minha frente, cara, não sai. Ah, tá. O referido recurso não foi conhecido. Essa expressão, ela é importante, gente, ou não? Olha só, nós acabamos de ver um negócio lá atrás que eu falei o quê? Que nas contrarrazões você vai pedir o não conhecimento do recurso. E aqui está escrito, ó, o referido recurso não foi conhecido, sob a alegação de que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo. Olha só como é que a história é bem parecida. O que é preparo? Preparo são custas e depósito recursal, certo? Preparo, custas e depósito recursal. Na condição de advogado do recorrente, promova a medida judicial adequada. Então, olha só. Primeiro, assim, talvez você não saiba qual o que, que é, mas você percebe que nós já repetimos o assunto. Então, você já entendeu já que é preparo, já é a segunda vez que você está ouvindo falar sobre a palavra preparo. Prepara custas e depósito recursal. Você já está vendo que tem uma sentença que não é mais contestação, não é reclamação trabalhista. Você está bem lá na frente, né? Bem lá na frente, certo? Bem lá na frente. Referido recurso não foi conhecido sob obrigação de recorrente não comprovar o pagamento de preparo. E agora você, na condição de recorrente, você tem que fazer alguma coisa. O que que você pede, pessoal? Naquela peça passada, acabei de falar, você pedia para não conhecer. E agora, o que que você vai pedir? Sei que você não sabe a teoria. Mas se você está do lado, pessoal, da pessoa que teve o recurso não conhecido, você vai pedir para que o recurso seja conhecido. Ah, teve uma pessoa que respondeu uma coisa interessante, ó. Mas beneficiário da gratuidade tem preparo? Ó, então aí, essa é a teoria, tá certo a tua teoria. E se você tem a teoria, ela já veio da tua cabeça. Beleza, tá? Só que mesmo se você não soubesse a resposta, essa é a teoria. A resposta tua foi mais difícil do que eu queria. O que eu queria era que você entrasse na nossa brincadeira, no nosso jogo. Porque assim, esse é o teu fundamento para falar que o recurso tem que ser conhecido. Então, assim, o que que você vai falar para que o recurso seja conhecido? Que o beneficiário da justiça gratuita não paga preparo. Não precisa fazer o pagamento. Ele deveria ter tido recurso conhecido. Isso você alega onde? Em agravo de instrumento. Negossegmento, agravo de instrumento. O que é negossegmento? É não encaminhou, não remeteu o recurso. Se o recurso não foi encaminhado, não foi remetido para o tribunal de quem, se ele não foi mandado para cima, cabe agravo de instrumento. Negossegmento, agravo de instrumento. Certo? Negossegmento, agravo de instrumento. Negossegmento, agravo de instrumento. Negossegmento, agravo de instrumento. Gente, bom, vocês ouviram aí. Teve uma aluna que falou assim, Rafa, fiquei meio perdido nessa primeira aula, né? É normal, tal? Gente, é. Agora, você lembra da primeira fase? Como que foi a primeira semana comigo? Que loucura que era? A primeira vez que você me viu, que você me conheceu? Era bem uma loucura, não era? Agora você já sabe onde a gente chega. Juntos em várias matérias, você sabe onde que a gente é capaz de chegar em várias matérias. Onde você acha que nós vamos chegar com uma matéria só? Então é por isso que eu quero que você se esforce comigo aqui. Essas repetições desses detalhes aqui, a gente vai repetir até que dá tudo certo, tá? Tá? Então, assim, nós chegamos, você conheceu aquela loucura de primeira fase, confiou no trabalho, pô, 800 conto, você vai, o cara é louco, fala um monte de coisa misturada e deu certo, né? Aí de repente agora é uma matéria só. E aí? Gente,
Onde nós vamos parar? Na aprovação. Vai dar certo. Então, eu posso reprovar? Pode reprovar, cara. Pode, gente. A prova é uma prova. Por isso que você tem que ler o máximo que você pode. Se esforçar o máximo que você pode, porque você tem que praticamente estar pronto para ter decorado um monte de coisa. Você tem que chegar na prova e tem que ter coisa que tem que ser extremamente fácil. Então, assim, é isso que você tem que conseguir. Que na hora da prova, todo o conteúdo seja extremamente fácil para você. Eu tenho um amigo que desistiu da prova da segunda fase do AB, infelizmente, né? Enfim, eu tô tentando. Ele tem a repescagem para fazer agora. É, ele é um policial aposentado já. Policial civil aposentado, investigador. Ele tem a prova para fazer a repescagem, não quer fazer. Ele pediu para fazer o cursinho presencial com ele. E aí eu não tinha como fazer. Agora apareceu um outro para fazer presencial. Às vezes os dois precisa muito, mas aí ele não quer mais fazer. Tipo assim, desistiu. E assim, gente, ele sempre acerta 4,8, 5,4, né? Desistiu. Nunca ficou com 2,5 em tudo. Então o cara me desistiu. Mas o que que eu vejo? Eu vejo que ele nunca fez de verdade é, o que tem que ser feito mesmo. De verdade. Que é o seguinte: é ler todas as questões que eu falo para ler, todas, e me perguntar. Porque assim, o cara tem dos 300 questões para fazer. Ele não me perguntar 10 dúvidas, ele não leu tudo. Não leu tudo. Eu tenho certeza, ele não leu tudo. É isso que eu digo. Então, nós temos que fazer o quê? Vou trabalhar com questões aqui, vocês, o curso inteiro com questões. Vou explicar a teoria, mas sempre em cima das questões. Eu não vou fazer igual eu fazia nos outros cursinhos, que eu explicava a teoria para depois ler a questão, não. Eu vou fazer igual eu fiz agora, eu vou ficar lendo a questão e explicando a teoria em cima das questões. Eu vou ficar fazendo isso, que eu acho que vai ser melhor, vai ser mais produtivo, vai ser mais envolvente, mas vocês têm que me responder. Conforme eu vou explicando a matéria aqui, você vai respondendo aí. Conforme eu vou perguntando, você vai respondendo, porque senão a gente não caminha, né? E é lógico que eu vou fazer, pessoal, com vocês também a linha do tempo do processo, e você tem que ter, com todo o carinho do mundo, a linha do tempo do processo aí. É legal que você tenha uma cartolina, né? Entre compra uma cartolina, faça no tempo do processo bonitinha, com um lapisinho e tal. Ou uma folha, você compra uma folha, né? Eu não sei se a quatro é maior do que o A3, eu não sei. Eu acho que agora eu confundi as coisas, mas eu acho que a folha A3 é maior, né? Eu não sei. Eu sei que você compra uma folha grandona, né? Para você fazer o seu tempo do processo, preenchendo as coisinhas certinho ali, para não ter erro, tá? Para não ter erro, tá bom? Gente, ó, o que que eu fiz hoje? Eu só falei sobre as palavras reclamante, reclamado, recorrente, recorrido, agravante, agravado, exequente, executado. Eu só queria falar isso para você, só queria trazer isso para você e para você tentar lembrar, né, onde que você está, né? Onde que você está na linha do tempo do processo. Rafa, quais são as peças de processo de trabalho? Hoje eu falei várias delas, né? Eu falei assim, nós temos a petição inicial. De petição inicial, eu falei que nós temos inquérito judicial de apuração de falta grave, tem a reclamação trabalhista com pedido de reintegração, tem ação de consignação e pagamento, tem ação rescisória, tem mandado de segurança, tá? São petições iniciais essas. Aí você tem a contestação com reconvenção, sem reconvenção. Aí você tem os recursos, recurso ordinário, recurso de revista, embargos do TST, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos de execução, embargo de terceiro. Tá, tem um monte de nome de peça, mas não importa o nome, importa onde você está. Você encontrando o momento processual que você se encontra, a peça está ali, tá? É isso que é o certo, tá bom? Hoje nós não fizemos a linha do tempo do processo. Eu queria ler com vocês e comentar coisas com vocês, só isso. Porque a linha do tempo do processo, vocês que já foram meus alunos, né, que são meus alunos agora de novo, vocês já viram eu fazer. E você viu que você entende. Mas quando a gente pega para ler, a questão, você vê que você tem que realmente conseguir sozinho ver onde é que você está, tá? Então, assim, quais são as peças? Nós temos, como eu disse, reitero, um monte de peça. Só que é importante saber onde é que você está. Por exemplo, antes de você entrar na justiça, você tem que ir o juiz, né? TRT, TST, né? Então você começa, tá? Você começa aqui. Como é que você começa aqui? Com petição inicial, né? Petições iniciais. Não todas, porque tem petições iniciais que começam aqui. Por exemplo, petições iniciais que começam aqui. Dissídio coletivo começa aqui. Ação rescisória começa aqui. No mínimo, essas duas começam no TRT. Agora, lá embaixo, no juiz, você começa o quê? Com reclamação trabalhista, com ação de consignação e pagamento. Você começa ali com inquérito judicial de apuração de falta grave. Essas são as petições iniciais que você tem lá embaixo. Né? Começa lá embaixo. Certo? Aí depois do início da fase de conhecimento, você chega na execução.
Gente, mas olha só, eu falei um monte de coisa e eu fico sempre preocupado com assim, com o que você absorveu. E assim, o que que você tem que ter absorvido hoje? De verdade, juro por Deus, que você tem que dar valor no simulado, que você tem que respeitar o simulado. É só isso. Tudo que eu falei de teoria hoje, eu não falei nada, não teve aula de nada hoje. Não teve aula de nada. Hoje é um dia para vocês comprar o Vadmec de vocês, tá? É um dia para vocês entenderem que você vai ter que levar a sério o simulado. É só isso aí. Não teve matéria de nada. O prosseguimento da matéria ele vai acontecendo aqui aos poucos, tá? E eu vou aproveitar, vocês todos aqui que fizeram comigo, vocês que aqui estão, vocês viram eu ler o Wordzinho inteiro de trabalho para vocês trabalham? Na primeira fase do AB? Vocês estavam aqui nos últimos dias, nos últimos, não, nos últimos 3 dias de cursinho, você estava aqui comigo vendo tudo, não? Sim? A Verônica não tava, né, Verônica? Ha, ha, ha. Você vai ver, cara, eu vou falar pro teu irmão, você vai ver, pra eu te dar uma bronca. A Karine sei que tava, e aí? A Alice tava? A Lilian eu sei que tava também, a Lilian tava firme aí. A Sandra eu sei que tava, o Fábio também sei que tava, né? Então, e agora, olha só, lembra que eu falei, ó, gente, lê esse Wordzinho inteirinho, porque ele vai cair na prova amanhã, aquele converseiro todo. E aí, você leu? Ah, eu não sei, li, não li, li, não li. Então, e agora? Agora você vai ler de novo. E agora, sabe, só que agora só tem aquilo pra você fazer. Só. E agora você tem que decorar mesmo, de novo. Tinha que decorar na primeira fase, né? Mas agora você pega e lê de novo, pessoal. E assim, o mais rápido possível. Amanhã você não tem aula. Mas ao longo do dia, já me pergunta um pedaço daquele Wordzinho que você não entende. Já me pergunta, tá? E é claro que eu vou ler tudo com vocês. A Alice falando, Rafa, eu quase gabaritei trabalho e ética por causa dos wordzinhos, né? É, então, gente, eu tô comentando todo esse rolê, né? Para que vocês façam lá. A ética foi top. Gente, eu vou mandar aula no grupo, tá? Mas eu vou fazer no site também, nós vamos ter isso aqui, essa segunda fase, tá? Vai ficar no site essa segunda fase também. Aí eu cadastro para vocês assistirem as aulas, tudo certinho. Tá bom? Eu tenho que mandar o livro também. É, é... Olha, se você tiver o livro fácil aí, puder me mandar, aquele verde que eu mandei na turma passada, você mandar aqui, porque eu já encaminho no grupo. Ou se você puder, você mesmo encaminhar no grupo, você encaminha. Tá? Senão eu vou procurar aqui de novo. É que eu mudei de computador e aí tem que procurar esse arquivo, mas eu encontro rapidinho. Mas o grupo, se ele não achar, eu acho que ele vai achar que ele já tem aí facinho de acesso, tá? E aí eu procuro aqui também. Tá? Eu vou mandar os dois Wordzinhos, você já leu o Wordzinho, e também pega esse livro aí, pessoal, o pedaço se você quiser ler do livro, tá? Tem toda a teoria no livro e também tem todas as, né, as peças também no livro, tá bom? Mas eu vou explicar todas as peças aqui, tá, gente? Eu só disse para vocês que ao longo dos dias, às vezes eu passo uma coisa, você vai lá ler no livro, que o livro também vai estar um pouco diferente. Tá bom? Beleza? Então é nóis, gente. Um beijo do magro, ó. Foco, força e fé. Amanhã nós não temos aula. Aí sexta nós temos. Ah, não, não definimos o calendário, né? Não definimos o calendário, mas vamos fazer assim. Na sexta agora, a gente tem aula às 7 horas da noite. A gente vai das 7 até as 8h50. Tá? Das 7 até as 8h50. Tá bom? E aí a gente volta na segunda-feira também, das 7 às 8h50. Aí vai ser segunda, quarta e sexta, das 7 às 8h50. Terça e quinta vai ser das 9h10. Terça e quinta vai ser das 9h10 às 11 horas. Tá? Isso na semana que vem. Sábado, pessoal, nós não vamos ter aula. Tá? Tem muitos dias de curso, nós não precisamos ter aula de sábado. Tá? Mas nós precisamos fazer assim, todos os dias aqui, de segunda a sexta, não pode faltar. Não pode ter falha. Aí, ó, o Alair já mandou no grupo. A Keiko já mandou no grupo já. É, o livrinho. Ah, já mandaram os dois livrinhos já, ó. É de modelinho aí. Tá, Rafael, tem que usar os dois livros, tem que fazer inteiro, né? Gente, eu vou passar tudo para vocês. Aí só está uma coisa que eu disse para vocês, tipo assim, acabei de explicar gravo de instrumento. Eu expliquei a gravo de instrumento, aí também tem as duas peças. Você pega e lê a gravo de instrumento aí também, tá? Só para isso, só, para você ajudar a sedimentar o teu conhecimento. Beleza? Tá bom, gente? Então, de novo, gente, beijo do mago, foco, força e fé, faz depois no estudo.
Vamos fazer juntos aqui. Se envolva bastante, pessoal. Que se você conversar bastante comigo aqui, olha só como é que nós somos bem menos alunos agora, né? É muito melhor para conversar aqui. Vocês podem abrir o áudio de vocês, podem fazer perguntas para mim, reperguntas. A gente vai conversando aqui, vai se envolvendo. Talvez eu não consiga tirar sua dúvida na hora, mas se eu não conseguir tirar hoje, eu tiro amanhã, tá? Porque às vezes eu não sei tudo, e muitas vezes eu não sei tudo. Na verdade, eu não sei nada, né? E a gente sempre aprende coisa nova na vida. E aí a gente vai e vai tocando, tá? Vocês me perguntam, mas o envolvimento de vocês, a aula fica muito melhor, cara. Aumenta muito o exemplo. Muito, muito, fica muito bom mesmo com a participação de vocês, tá? De verdade mesmo. Então, ó, toda pergunta que você tiver, você viu que, olha só como é que eu gostei. A hora que a menina falou assim, Rafa, é contestação? Aí eu fui lendo ali, aí a pessoa falou, putz, lógico que não é contestação, já teve sentença, mas é isso que eu acho legal. Entendeu? Isso que eu acho legal, a pessoa participar. Essa coragem, essa cara coragem é participar. Porque a pessoa que vai tomando tapa na cara, ela já vai sacando, já vai entendendo tudo. Aquele que não participa de nada, ele fica muito meio acanhado, então ele pega, ele não quer falar uma coisa feia, ele não pega e fala, aí não vai aprendendo, pessoal. Então, né, tem que se envolver sim, tem que falar sim. Beleza? Gente, tamo junto. É, de verdade, eu acho que vocês vão fazer uma prova de segunda fase mamão com açúcar, cara. Na moral, zona. Tô falando pra vocês. Eu acho que vai ser uma prova de segunda fase que vai ser fácil. Tá? Não pode deixar escorregar, pessoal. Se for fácil, não pode deixar escorregar. Porque essa primeira fase, eu acho que a prova foi fácil, mas foi um regaço, tá? Então, prova um regaço, né, pessoal? Você já sabe, né? A banca ela não quer perder a OAB, então ela acaba dando uma aliviada para os alunos não reclamarem tanto. Tá? Então, esse jogo é um jogo político também, né? Não deixa de ser jogo político. Então, a gente tem que aproveitar esses erros aí de quem está no poder. Não é não? Beleza, gente? Então, vamos que vamos. Mais uma vez, foco, foco, fé, beijo do mago. Tamo junto. Até sexta-feira, às 19 horas o'clock. Tá bom? Vamos junto, gente.